No vestibular, eu acertei de propósito todas as questões extras. Só para ficar bem longe da rainha da escola, Liu Huyan. Depois que saí da sala da prova, as amigas da Liu Huyan, a rainha da escola, me encurralaram. A Liu Huyan disse que não foi bem. Na próxima prova, é bom você entregar em branco. Senão, você nunca mais vai ter a chance de ser o capacho dela. Depois de falar isso, todas caíram na gargalhada. Eu olhei para Liu Huyan, que me encarava com uma expressão de nojo. Da boca para fora, eu concordei com a cabeça e disse que tinha entendido. Mas por dentro eu pensava, quem quiser ser o cachorrinho dela, que seja. Eu é que não vou servir essa daí. Assim que virei as costas, liguei para o mordomo. Cancele imediatamente todo o nosso apoio financeiro à família dela. Expulse todos eles da nossa propriedade. Liu Huyan, em pânico, me ligou 99 vezes. Eu não atendi nenhuma ligação. Só agora ficou desesperada. Por que não pensou nisso antes? Na minha vida passada, eu era filho do homem mais rico do país. Mas vivia me humilhando pela filha do motorista da minha família. Para me casar com ela, eu passei a empresa que meu pai me deixou para o nome dela. Mas ela gastava o meu dinheiro, enquanto namorava outro cara. O namorado dela era super mimado, um verdadeiro cachorrinho de madame. E eu? Eu era tratado como um empregado. No dia do casamento dela, liguei pedindo um dinheiro emprestado para ir ao médico. Mas ela respondeu, cruelmente, esses anos todos que você ficou no meu pé foram um verdadeiro pesadelo para mim. Jian Xiaoyu, por favor, vê se morre e nasce de novo. Em meus últimos momentos, eu olhei para a mulher que me abraçava. E só então eu percebi. Aquela herdeira da alta sociedade que eu tinha rejeitado no passado. Na verdade, esteve esperando por mim o tempo todo. Quando abri os olhos novamente, descobri que tinha voltado para o último ano do ensino médio. Naquele ano, eu estava cochilando na carteira da sala de aula, quando a cretina da Liu Huyan me acordou. O Lu Jingnian não está bem do estômago. Vai logo comprar um remédio para ele. E depois passa na cantina para pegar o almoço. Pega bastante carne. Ele está magro demais. Precisa se cuidar. Lu Jingnian se debruçava na mesa, com dor de estômago, cercado por uma multidão que o paparicava. Todo mundo estava com pena dele. Mas é claro que a pessoa mais preocupada com ele era Liu Huyan. E eu? Eu era o capacho da Liu Huyan. Todo dia, eu cochilava na aula. E depois da aula, ia comprar comida e água para Liu Huyan. Mas agora, tendo renascido, ao ver essa cara da Liu Huyan de novo, eu só achei ridículo. Por que raios a Liu Huyan achava que podia me humilhar desse jeito? Vendo que eu estava parado, a Liu Huyan disse, o que você está fazendo aí parado? Vá logo e volte rápido. Depois de dizer isso, ela foi para o lado do Lu Jingnian, dando tapinhas gentis nas costas dele. Nesse momento, o Lu Jingnian olhou para mim e disse para Liu Huyan, não é legal mandar o Jian Xiaoyu ir. É melhor eu mesmo ir. Qual é o problema? Ele adora fazer esse tipo de coisa. Se eu não deixar ele fazer, ele fica chateado, não é? Ele é tão parecido comigo. Eu dei um sorrisinho de canto e fui para o refeitório sem dizer uma palavra. Dessa vez, eu entrei na fila e peguei 2 porções de comida. Um colega do meu lado me viu e riu baixinho. Lá vai você pegar comida para a beldade da escola de novo. Mas ela gosta do Lu Jingnian. Alguém tão incrível quanto ele. Ela nunca olharia para um Zé Ninguém como você. Eu perguntei, confuso, que tipo de Zé Ninguém eu sou? O cara respondeu com desprezo, você não passa do filho de uma empregada? Só porque vai para a escola com a madame todo dia. Já fica aí fantasiando que vai casar com ela? É melhor você acordar para a vida. Um cara burro e inútil como você, no futuro, só vai poder ser empregado na casa dela. Vai lavar a roupa dela, varrer o chão e trocar a fralda do filho dela. Perdendo a paciência, eu dei uma risada. A Liu Huyan disse para vocês que eu sou filho de uma empregada. Antes, era porque eu gostava dela, que eu dava honra para ela de pegar carona no carro que me leva e busca na escola. Mas agora, aos olhos dos outros, Liu Huyan se tornou a senhorita. E eu me tornei o filho de um Zé Ninguém. Ao me ver perguntar uma coisa dessas, o cara revirou os olhos para mim e disse, e você acha que não? Anda logo, vai levar o almoço para a senhorita. Para de brincadeira. Disse o cara, rindo de novo. Todos à minha volta estavam rindo. Rindo por eu ser um capacho. Rindo dos meus delírios. O sinal tocou. Jian Xiaoyu saiu do refeitório. Eu não voltei para a sala de aula.
Sentei na beirada de um canteiro de flores. Pedi 2 porções de comida e comi tudo. Eu já nem conseguia lembrar da última vez que comi direito. Por não ter dinheiro, eu simplesmente não comia nada de bom. Sempre esperava a feira terminar para pegar as verduras que os outros jogavam fora. Carne, então? Nem pensar. Eu comi as 2 porções inteiras. Só então senti minha fome aliviar um pouco. Quando voltei para a sala, o primeiro sinal para a aula já tinha tocado. Liu Huyan me viu e perguntou, irritada, por que você só chegou agora? Cadê o remédio? Que remédio? Eu olhei para ela, indiferente, sem nenhum pingo do entusiasmo que eu costumava ter ao olhar para ela. Liu Huyan me olhou, sem palavras. E o remédio para o estômago que você foi comprar para o Lu Jingnian? Eu disse que ele não estava bem do estômago. Você é surdo, por acaso? Não consegue fazer nem uma coisinha tão simples? Eu olhei de relance para o Lu Jingnian, que estava pálido. O que eu tenho a ver com o Lu Jingnian? Por que diabos eu deveria comprar remédio para ele? A família do Lu Jingnian não tem muitas condições. Desde que ele conheceu a Liu Huyan, ela tem sido especialmente boa com ele. Toda vez que meu pai me dava alguma coisa boa, Liu Huyan pegava e dava para Lu Jingnian. Até mesmo aquele relógio que o Lu Jingnian está usando agora no pulso. Essas duas usando meu cartão, gastando meu dinheiro. Elas aproveitaram tudo que é meu, mas me trataram como um empregado. Liu Huyan disse, Jian Xiaoyu, você quer fazer cena, é isso. Se continuar assim, não reclame se eu te ignorar depois. Aí, você vai ficar implorando pelo meu perdão. Naquele momento, eu encarei Liu Huyan e achei graça do que ela disse. Por que eu precisaria do seu perdão? O que foi que eu fiz de errado? Vendo que eu tive a coragem de responder a Liu Huyan, todos os outros se viraram para ver o que estava acontecendo. Esse gado mudou de atitude. Liu Huyan também ficou sem reação por um momento. Ela olhou para mim, lembrando de todas as vezes que eu implorei por sua atenção, e me avisou, se você se acha o tal, então não volte para casa comigo à tarde. Eu concordei com a cabeça, tá bom. Eu disse isso e fui me sentar no meu lugar, como se não tivesse ouvido direito o que Liu Huyan estava dizendo. Meu coração já havia aceitado. Wang Yan, a colega de classe de Lu Jingnian, viu a cena e se levantou para defender a justiça. Ei, Jian Xiaoyu, qual é o seu problema? Era só para comprar um remédio. E nem isso você consegue fazer. Você não vê que Lu Jingnian não está se sentindo bem? Eu lancei um olhar frio para ela. Se é assim, por que você não vai comprar agora? Mas Wang Yan respondeu, cheia de razão. Essa é a sua obrigação. Por que eu deveria ir? Eu não sou parente nem amigo de Lu Jingnian. Por que eu deveria comprar? Wang Yan apontou para mim. Você é o empregado da família da beldade da escola. Não é mais que a sua obrigação. Falando nisso, olhei para Liu Huyan e perguntei, Liu Huyan, foi você que saiu espalhando por aí que eu sou o empregado da sua família? Meus olhos estavam fixos nela. Liu Huyan pareceu culpada por um instante. Mas é claro, tudo isso porque as pessoas veem ele sendo deixado por um carrão de luxo todo dia. E aí começam a especular. Ele só não se deu ao trabalho de explicar. Ele não ia sair contando para todo mundo que o pai dele é só um motorista. E que ele é o filho do motorista da minha família. E agora sou eu que estou aqui pagando de louco. Nesse momento, Liu Huyan se aproximou. Ela é minha colega de carteira. Se não comprou o remédio, esquece. Depois eu mesma vou comprar. Liu Huyan sabia que eu gostava dela. Então, para ela, era normal eu não querer comprar o remédio para o Lu Jingnian. Liu Huyan olhou para mim e perguntou, e a comida, você pegou? Não comprou o remédio, mas pelo menos a comida você trouxe, né? Além disso, ela ouviu de um colega que serve a comida, que tinham acabado de me ver pegando 2 porções. Eu respondi, na maior calma, comi. O que você disse? Comi as 2 porções. Vendo o olhar meio alterado da Liu Huyan, eu assenti com a cabeça. Os colegas da carteira da frente ouviram a conversa e me olharam com desprezo. Você é um porco. Conseguiu comer 2 porções inteiras? Eles estavam acostumados a puxar o saco da Liu Huyan e me desprezavam. Antes, eu levava em consideração que eles eram amigos da Liu Huyan. Eu dava uma moral para eles. Não queria arrumar briga com ninguém do círculo de amizade dela. Tinha esperança de que eles falassem bem de mim para ela. Mas agora percebi que eu estava sendo bonzinho demais com eles.
Sendo que todas as vezes que a Liu Huyan os convidava para comer ou algo assim, era sempre com o meu dinheiro. Eu disse calmamente. Eu gastei o meu próprio dinheiro. Não importa se comi 2 porções. Mesmo que eu comece 20, o dinheiro é meu e eu faço o que quiser. O colega da frente ouviu o que eu disse. E a cara dele fechou na hora. No fim, ele resmungou baixinho, seu próprio dinheiro. Essa sua grana toda vem da família da garota mais popular da escola, né? Mas, ao meu lado, Liu Huyan já estava ficando furiosa. Principalmente porque eu não tinha pegado comida para ela. O que a fez ficar sem almoço. A raiva dela simplesmente explodiu. Ela se virou para mim e disse, Zhang Xiaoyu, você que pediu por isso. Espero que você consiga aguentar mais uns 2 dias dessa vez. Dizendo isso, ele se levantou, pegou as suas coisas, e disse para o colega de carteira do Lu Jinian, Wang Yan, eu troco com você. Você senta com ele. Toda vez que ele ficava de mau humor, era assim que ele me punia, recusando-se a ser meu colega de carteira. Afinal, ter ele estudando comigo foi algo que eu implorei para acontecer. Ele era como meu professor particular. Sentando ao meu lado, ele poderia me dar aulas de reforço. Mas, pensando bem agora, quando foi que o Liu Huyan me deu alguma aula? Ele só ficava me dando ordens o dia todo. Ele parecia achar que ainda conseguia me intimidar com isso. Mas eu nem dei bola para ele. Liu Huyan não conseguiu comer. E Lu Jinian estava passando mal por causa de uma dor de estômago. Ele sentou-se ao lado com a cara fechada. E deu uma olhada em mim, que estava sentado perto da janela. Dessa vez, Liu Huyan estava com muita raiva. Ele ficou pensando que, quando eu fosse me desculpar, ele me ensinaria uma lição. À tarde, na hora da saída da escola, o Maibach que veio me buscar parou no portão. Assim que saí da escola, fui direto para o carro. A escola inteira já sabia que eu tinha arrumado briga com o Liu Huyan. Estavam todos esperando para rir da minha cara. Ao me verem entrar no carro na maior cara de pau, não conseguiram se conter e começaram a apontar e cochichar sobre mim. Ele não se recusou a comprar comida para o galã da escola. Como ele tem a cara de pau de continuar pegando carona no carro dos outros? Ele é só o filho de uma empregada. Será que ele pensa que é o patrão agora? O galã Liu nem chegou ainda. E ele já tem a audácia de entrar no carro. O galã Liu é bonzinho demais. Se fosse eu, com um cara desses que não se enxerga, esse filho de empregada, eu já o teria expulsado da escola na hora. Ouvindo aqueles comentários maldosos, eu nem me dei ao trabalho de responder. Depois que entrei no carro, eu simplesmente disse ao motorista, pode ir. O motorista me deu uma olhada. Mas a senhorita Liu ainda não chegou. Vamos esperar mais um pouco. Às vezes, a Liu Huyan se atrasava por causa das coisas do conselho estudantil. E nessas horas, eu sempre esperava. Achei que hoje também teria que esperar um tempão. Mas nem imaginei que, assim que eu chegasse, já ia mandar ele dirigir. Vendo que o motorista não obedecia à minha ordem, e ainda por cima defendia a Liu Huyan, eu não pude deixar de achar aquilo ridículo. Tio Liu, meu pai só tem a mim de filho. De onde saiu essa senhorita na nossa família? O senhor brigou com a Liu Huyan, não foi? Perguntou o tio Liu, preocupado. Não se preocupe, jovem mestre. Depois eu dou uma lição nela. Não precisa. Anda logo, dirige. Eu não quero ir no mesmo carro que ela. E também não quero mais vê-la. Naquele momento, o tio Liu ficou com uma expressão hesitante. Ele não obedeceu ao que eu disse. Ele sabia muito bem o medo que eu tinha da filha dele. Toda vez que a Liu Huyan dizia qualquer coisinha, eu não ousava contrariar. Mesmo que ele não me obedecesse, eu não faria nada demais. No máximo, a Liu Huyan me daria um sermão, pensando que no futuro eu herdaria toda a fortuna da família, e que todo aquele dinheiro seria da filha dele. O motorista já não se via mais como um simples motorista. Ele já estava agindo na minha frente como se fosse meu sogro. E aí, vai dirigir ou não vai? Eu franzi a testa. Na verdade, meu pai já queria demiti-lo há muito tempo, porque ouviu dizer que ele andava apostando em segredo. Meu pai achava que manter uma pessoa assim em casa não era nada seguro. Mas, naquela época, eu não batia bem da cabeça. Vivia defendendo ele. Eu pensava que, se ele ficasse, a Liu Huyan também poderia continuar na casa do Jian. Por isso, falei um monte de coisas boas a favor dele. Cheguei a dizer que ele cuidava muito bem de mim. Foi só por isso que ele continuou como nosso motorista até hoje. Mas eu nunca imaginei. Agora ele nem escuta mais o que a própria dona diz.
Eles já chegaram. Vendo Liu Huyan aparecer na entrada, o tio Liu desceu do carro apressado. Liu Huyan estava amparando Lu Jingnian. Os dois caminharam juntos até o carro. Tio Liu abriu a porta do carro para ele. Liu Huyan ia ajudar Lu Jingnian a entrar no carro, por gostar da Liu Huyan, e para que ele voltasse para casa junto com ela. O Lu Jingnian sempre pegava carona com a gente. O motorista tinha que deixar o Lu Jingnian primeiro, para só depois nos levar para casa. E não era só isso. De manhã, ele ainda tinha que acordar bem cedo, para buscar o Lu Jingnian primeiro. Antes que o Lu Jingnian pudesse entrar no carro, eu falei: Ué, você não disse que não ia voltar comigo à tarde? Por que ainda quer entrar no meu carro, hein? Os colegas que estavam assistindo viram a cena, e não se contiveram, começando a criticá-la. Qual é o problema da Jian Xiaoyu? Esse carro não é da garota mais popular da escola? Pois é, e ela ainda não quer deixar o convidado da Liu Huyan entrar. Todos começaram a comentar. Liu Huyan olhou para mim, com uma expressão meio tensa, sem entender que bicho tinha me mordido hoje, e que eu não estava aceitando a chance que ela me deu de recuar. Você precisa mesmo ser assim? Eu decidi te perdoar pelo que aconteceu no almoço. Jian Xiaoyu, se você continuar com esse escândalo, eu não preciso do seu perdão. Volte sozinha. Não venha me falar de perdão. O rosto da Liu Huyan alternava entre pálido e vermelho. Ela também sabia que, para todo mundo, ela tinha uma imagem de riquinha. Se naquele momento ela não entrasse no mesmo carro que eu, a máscara dela não cairia? Então, ela simplesmente esticou a mão e me puxou para fora do carro. E então, fez o Lu Jingnian entrar no carro. Yan, não passe dos limites. Admito que ele conseguiu me irritar. Eu já não me lembrava de muita coisa do passado. Mas, desta vez, ao ver a cara de Liu Huyan, eu não sei como consegui aguentar tudo aquilo antes. E ainda achava que ele era uma ótima pessoa. Liu Huyan me ignorou. Claramente, ele também não estava a fim de discutir comigo. Ele entrou no carro de forma arrogante. E o tio Liu simplesmente deu a partida e foi embora. E eu fui deixada para trás. As pessoas que assistiam à cena não conseguiram segurar o riso. Bem feito! Fazer isso com ele é muita maldade. Eu peguei meu celular. Este celular era do Liu Huyan, foi ele mesmo que comprou. Um Nokia que custou algumas centenas. Para agradá-lo, eu dei o celular da fruta que meu pai me deu de aniversário para ele. E peguei esse celular velho dele em troca. Naquela época, eu achava que fazendo isso estaria protegendo o orgulho dele. Agora, olhando para este celular ridículo, acho tudo tão patético. Mas, mesmo assim, liguei para o meu pai. Não demorou muito. E o Maybach que tinha acabado de sair, voltou. O carro parou na entrada de novo. Tio Liu desceu do carro. Sua expressão ficou um pouco tensa quando me viu. Pela cara dele, era óbvio que o jovem mestre tinha levado uma bronca. Mande esses dois descerem. Não quero pegar o mesmo carro que eles. Tio Liu olhou para os dois dentro do carro. Liu Huyan desceu amparado por Lu Jingnian. Lu Jingnian também não esperava por essa. Olhando para mim, seu rosto ficou pálido. Jian Xiaoyu, você pode não gostar de mim, mas não precisa atacar o Huyan desse jeito. Ele sempre foi tão bom para você, não foi? Liu Huyan segurou Lu Jingnian. Não fale mais nada com ela. Com os dois já fora, eu finalmente entrei no carro. Antes de partir, eu abaixei o vidro da janela. Sorrindo, acenei para Liu Huyan e disse: Tchauzinho. Model. O tio Liu olhou para mim pelo espelho. Ele não esperava que eu fosse ser tão radical. Ele não se conteve e disse: Jovem mestre, é muito normal brigar com as pessoas. Não fique com raiva. Mais tarde, eu peço para Liu Huyan vir se desculpar com você. Só que agora ela está sem carro. Provavelmente vai ter que pegar um ônibus. Sabe-se lá que horas vai chegar em casa. Todo mundo pode fazer isso. Por que ela não poderia? Tio Liu, você por acaso esqueceu quem paga o seu salário? Se você não está satisfeito comigo, que tal pedir demissão? Como ele ainda ousa me dar ordens? Só porque eu gosto da filha dele. Ele acha que pode me desrespeitar? Se eu não tivesse ligado para o meu pai, ele realmente teria me deixado plantado lá hoje. Quando o tio Liu ouviu minhas palavras, ele se assustou e calou a boca na hora. Quando cheguei em casa, a tia Zhou me viu e disse: Jovem mestre, por que você voltou sozinho? O jovem mestre Jian não veio com você. Eu anunciei: a partir de hoje, não existe mais senhorita Liu nesta casa. Ao me ouvir falar, a tia Zhou ficou pasma.
Desde quando meu jovem mestre acordou para a vida, ele sempre tratou a Liu Huyan tão bem, que fez com que pai e filha da família Jian ficassem um pouco confusos sobre quem realmente manda aqui. A tia Zhou quis falar sobre isso muitas vezes, mas nunca teve coragem, porque eu ficaria irritado. Desta vez, ao me ouvir dizer essas coisas, a tia Zhou sentiu-se muito comovida. Ela olhou para mim. De todos os empregados da casa, ela era a que melhor me tratava. Mas, antigamente, como ela sempre ficava de olho na Liu Huyan, eu acabei pegando birra dela. Mais tarde, depois que a Liu Huyan assumiu o controle da casa, a primeira pessoa a ser expulsa foi a tia Zhou. Ao me lembrar de tudo o que aconteceu no passado, ver a tia Zhou agora fez meus olhos arderem. Eu disse para a tia Zhou, eu vou subir primeiro. Entendido, Zhou Shen. O jovem mestre da família Bai chegou. Eu mandei que o dispensasse. Na verdade, Bai Ningbin vinha muito aqui em casa. Mas como ele foi uma pessoa arranjada para mim pelo meu pai, e eu gostava da Liu Huyan, eu simplesmente detestava o Bai Ningbin com todas as minhas forças. Toda vez que ele vinha, eu nem sequer o via. Mandava alguém dispensá-lo na mesma hora. Tanto que, no final das contas, eu e o Bai Ningbin mal nos encontramos algumas vezes. Ao lembrar que, pouco antes de eu morrer, foram os homens dele que me levaram para o hospital. E ele ainda se lembrava de que era meu noivo. Eu impedi o Zhou Shen. Eu vou vê-lo. Onde ele está? No quintal dos fundos, brincando com o Dabai. Eu fui para o quintal dos fundos e vi o Bai Ningbin alimentando o Dabai. Fui eu que quis criar este cachorro, mas a Liu Huyan disse que não gostava de cães. Então, eu nunca mais cheguei perto dele. O que eu não esperava era que o Bai Ningbin se desse tão bem com o Dabai. Ele estava vestindo o uniforme azul da escola dele. Um uniforme tão comum, mas nele, ficava incrivelmente bonito. Lembrei de ouvir as pessoas falando dele antes de eu morrer, que alguém com as condições dele tinha ficado solteiro por tantos anos. Meus olhos ficaram vermelhos. Bai Ningbin terminou de acariciar o Dabai e só então levantou a cabeça para me olhar. Ao me ver parado na entrada, sem saber há quanto tempo eu estava ali, ele começou a andar na minha direção. Mas então, ele se lembrou do quanto eu o odiava, e parou no meio do caminho. Jovem mestre Jian. Bai Ningbin era bonito, mas tinha uma personalidade calma e estável. Embora tivéssemos a mesma idade, ele já aparentava ter mais de 20 anos. Quanto às suas notas, ele sempre foi o primeiro da província. Ele era a pessoa que Liu Huyan mais desprezava. Liu Huyan sempre dizia que Bai Ningbin tinha boas condições, que a família dele lhe deu muitos recursos para estudar. É por isso que ele consegue ser tão incrível. Se eu tivesse as condições que ele tem, com certeza não seria pior que o Bai Ningbin. Toda vez que eu via as notas do Bai Ningbin, Liu Huyan ficava muito desconfortável, a ponto de eu também não conseguir evitar de tratar o Bai Ningbin como um inimigo. Mas, parando para pensar, eu nunca tive nenhuma interação com ele. E quando foi que ele me ofendeu? Desta vez, ao vê-lo, eu lutei para controlar minhas emoções e perguntei: você quer falar comigo? Bai Ningbin disse: vim dar uma olhada em você. Depois, vendo que eu não respondia, Bai Ningbin pareceu entender: eu sei que você não quer me ver. Já estou de saída. Ele, na verdade, nem achava que conseguiria me ver. Só queria ter vindo ver o Dabai. Mas não esperava que eu estaria disposto a encontrá-lo. Para ele, isso já era o suficiente. Quando vi que ele estava prestes a sair, eu o chamei e perguntei: quer ficar para jantar? Ao ouvir isso, Bai Ningbin ficou pasmo. Ele me olhou, surpreso. Posso mesmo? Naquele momento, a luz do pôr do sol batia em mim, me fazendo parecer um pouco mais amigável. Claro que pode. Nesse momento, Liu Huyan ainda não tinha voltado. Ele tinha que levar Lu Jinjian para casa. Se fosse como antigamente, eu com certeza esperaria ele voltar para começarmos a jantar. Vendo que eu queria jantar tão cedo hoje, Zhou Shen ficou um pouco surpreso. Não vamos esperar pelo jovem mestre Jian. Esperar por ele para quê? É que os empregados da casa já se acostumaram a me ver sendo o capacho do Liu Huyan. Agora que eu não sou mais, eles ainda não se habituaram. Zhou Shen não fez mais perguntas, certo? Vou providenciar imediatamente. Ah, é verdade. Aproveite e avise ao Liu Shu que ele não precisa mais vir a partir de amanhã. Zhou Shen ficou em choque por um instante, mas logo caí em mim. Afinal, não é bom fazer muitas perguntas sobre os assuntos do chefe. Eu demiti o pai da Liu Huyan.
Só então me sentei no restaurante chinês. Bai Ningbin estava me olhando às escondidas. Quando me viu sentar, ele desviou o olhar, todo sem graça. Quem diria que o Bai Ningbin dessa época era tão inocente? Senti uma vontade incontrolável de provocá-lo. Por que não está olhando para mim? Sou tão feio assim? Eu posso ter notas péssimas, mas até que sou bonito. Se a Liu Huyan não tivesse me apunhalado pelas costas daquele jeito, eu não teria chegado àquela situação. Bai Ningbin olhou de volta e disse: não é nada. Ele me encarou com uma expressão calma. Mas se você olhasse com atenção, dava para ver que até as orelhas dele estavam vermelhas. Eu sorri e perguntei: a propósito, ouvi dizer que você sempre foi um ótimo aluno. Diante da minha simpatia, Bai Ningbin ainda parecia um pouco desconfortável. São razoáveis. Você por acaso conhece algum professor particular de confiança? Poderia me recomendar um? Afinal, não dá mais para contar com a Liu Huyan. Nesta vida, eu não quero ser como na anterior, pensando que meu pai poderia me proteger para sempre, sem ao menos ter aberto um livro direito. Enquanto ainda tenho uma chance, eu preciso recuperar minhas notas. Bai Ningbin tem bons contatos. Se for um professor recomendado por ele, pode dar certo. Quer um professor particular? E a Liu Huyan? Ele já tinha ouvido falar que eu tinha uma professora particular, que era minha colega de classe. Era por isso que a Liu Huyan vivia na minha casa. O pai dela foi demitido, porque a Liu Huyan simplesmente me desprezava, e não tinha a menor paciência para me dar aulas. Todo o dinheiro que eu paguei foi jogado no lixo. Bai Ningbin, no entanto, ficou um pouco surpreso, vendo que eu estava falando muito sério. Não parecia brincadeira. Ele então pegou o copo e tomou um gole, disfarçando o próprio nervosismo. Eu não tenho professor particular. Aprendi tudo sozinho. Se você não se importar, eu posso vir aqui te dar aulas de reforço todos os dias. Apesar de que ele achava que eu muito provavelmente não ia aceitar. Afinal, antes eu nem me dava o trabalho de olhar para ele. E hoje, eu ter deixado ele ficar para o jantar, já tinha sido uma grande surpresa para ele. Quem diria que, depois de ouvir o que eu disse, eu ficaria com uma cara de feliz surpresa. Sério? Bai Ningbin concordou com a cabeça, lisonjeado. Desde que você queira. Eu posso. Eu, toda feliz, claro, sem problemas. Só tenho medo de atrapalhar seus estudos. Você não tem que estudar também? Não tem problema. Apesar de o rosto de Bai Ningbin não demonstrar muita emoção, seu olhar era muito gentil. Ele já tinha terminado toda a matéria do ensino médio há muito tempo. Além disso, ele já tinha uma vaga garantida na faculdade. Mas, com medo de me irritar, ele não teve coragem de dizer: então, muito obrigada. Minhas notas são péssimas. Só não me ache burra, tá bom? As notas da Liu Huyan também são muito boas, mas ela não tem a menor paciência comigo. Se ela me explicasse a mesma questão uma vez e eu não entendesse, ela já brigava comigo. No começo, minhas notas eram medianas, mas depois que ela começou a me dar aulas, elas pioraram muito. Acabou com a minha autoconfiança. Não vou. Então, a partir de hoje, eu venho para sua casa depois da aula. Nós dois estávamos comendo. Vendo que o Bai Ningbin estava muito quieto, eu peguei meus achis e coloquei um pouco de comida no prato dele. Sinta-se em casa, não precisa de cerimônia. Foi nesse exato momento que a Liu Huyan, que tinha levado a Lu Jinian para casa, entrou. Ele tinha acabado de receber do pai dele a notícia de que ele foi demitido. O pai deu uma bronca daquelas nele. E ao ver que eu estava jantando sem nem ter esperado por ele, e que todos os pratos na mesa já tinham sido mexidos, o rosto dela ficou sério na mesma hora. Eu olhei para ela com indiferença e continuei comendo. Liu Huyan. Originalmente, ela queria me perguntar sobre o pai dela, mas acabou vendo a Bai Ningbin aqui. Então, irritada, me perguntou o que ela estava fazendo aqui. Antigamente, para agradá-la, eu nunca me aproximava de outras garotas. Toda vez que a Bai Ningbin vinha, eu a mandava embora sem nem olhar. Mas quem diria que agora eu a manteria aqui para jantar? Ela é minha convidada. Algum problema? Liu Huyan não teve escolha a não ser se sentar e me encarar. Você a chamou aqui de propósito para te fazer companhia. Só para me irritar, não é? Ela sabe muito bem que eu não gosto da Bai Ningbin. Em toda a competição, se a Bai Ningbin ficasse em primeiro lugar, eu já podia esquecer. Bai Ningbin estava sentada ao lado, em silêncio. Eu olhei para Liu Huyan e disse: você está imaginando coisas.
Liu Huyan, você não é tão importante assim. Antes, eu achava que essa mulher era o meu mundo. Tudo tinha que girar em torno dela. Mas, começando de novo. Agora, quando a vejo, só sinto nojo e desprezo. Continuar gostando de uma pessoa como ela só levaria minha vida para um abismo sem fim. Se você acha que ficar com outras garotas vai conseguir me deixar com raiva, Jian Xiaoyu, então você está muito enganado. Eu ia até adorar ver você de intimidade com outra pessoa. Assim você para de passar o dia inteiro me enchendo o saco. Depois de dizer isso, ela subiu direto para o quarto dela. Fiquei sem palavras. Assim que a Liu Huyan saiu, pude ver nos olhos da Bai Ningbin à minha frente uma expressão complicada. Eu expliquei, não dê ouvidos às bobagens que ela disse. Ela não vai ficar com raiva por causa disso. Mas, no fundo, eu estava um pouco inseguro. Para minha surpresa, a Bai Ningbin não disse uma única palavra sobre isso. A atitude dela parecia um pouco fria. Depois do jantar, acompanhei Bai Ningbin até a porta. Fiquei olhando ele ir, torcendo para que tomasse cuidado no caminho. Ele foi embora sem me dizer muita coisa. Parecia bem quieto. Eu voltei para dentro de casa. Liu Huyan desceu as escadas. Ela já tinha tirado o uniforme da escola e vestia apenas uma blusa de manga curta. Embora ela tenha feito muitas coisas ruins depois, aquele rosto era realmente muito bonito. Tinha uma aparência gentil e tranquila. No passado, foi essa aparência que me enganou. Naquele momento, Liu Huyan se virou para mim e disse: "Por que você demitiu o meu pai?" Ela não disse isso na frente de ninguém. Foi porque ela não queria que os outros soubessem que, na verdade, ela era apenas a filha do motorista da família Jian. Fazer uma cena na frente de Bai Ningbin a deixaria numa situação muito constrangedora. Eu respondi, sem paciência: "Eu preciso te dar satisfação por demitir um motorista? Ele é o meu pai", disse Liu Huyan. "Fui eu que mandei ele fazer o que aconteceu hoje. Não teve nada a ver com ele. Se você é homem, desconte em mim. Então, por que não me demite de uma vez?" Ao ouvir a palavra demitir, eu me senti revigorado na hora. Eu encarei Liu Huyan. "Tá bem. Sem problemas. O que foi que você acabou de dizer?" Liu Huyan me olhou, chocada. "Você não vivia dizendo que eu sou burro? Sendo assim, então vamos esquecer isso de agora em diante. Pode se mudar da minha casa. Eu vou encontrar outra professora particular. Desde que você começou a me dar aulas, minhas notas só pioraram. Eu acho que você não merece o salário tão alto que eu te pago." Liu Huyan achou que eu estava só brincando com ela, mas não esperava que eu realmente fosse dispensá-la, não deixando mais que ela fosse minha professora particular. "Suas notas são ruins. Por que você é burro demais para acompanhar?" A mesma questão. Eu explico uma vez para o Lu Jinian, e ele entende na hora. "E você? Você é burro que nem uma porta. E a culpa é minha? Mesmo se você trocasse de professor, daria no mesmo. Ninguém conseguiria te ensinar mais nada. O problema é totalmente seu." Vendo que ele ainda tentava me culpar naquela situação. "Vá embora da minha casa." Jian Xiaoyu, Liu Huyan franziu a testa. "Você ainda é um estudante. Sua mente deveria estar focada nos estudos. Mas você passa o dia inteiro pensando em namorar comigo. Não é à toa que suas notas são tão ruins." "Do que diabos você está falando?" Liu Huyan bufou com desdém. "Esses seus truquezinhos não são só porque você tem ciúmes de mim e do Lu Jinian. Por causa da nossa boa relação? Porque eu não quero namorar com você. Você fica de mau humor. Mas, no momento, eu só quero me concentrar nos estudos e lutar para entrar em uma boa universidade. Eu não sou como você. Mesmo que não precise estudar, o dinheiro da sua família ainda é mais do que suficiente. É por isso que não posso ficar com você agora." Eu olhei para a mulher na minha frente, um tanto chocado. Levei alguns segundos para reagir. "Quem disse que eu quero ficar com você?" "Sério, Liu Huyan, de onde você tira tanta confiança? Você realmente acha que eu ficaria com você? A verdade é que eu nem gosto de você. Sem mim, você não é nada." Liu Huyan apenas assumiu que eu estava sendo teimoso. "Pense o que quiser, mas eu preciso te avisar. Da próxima vez que convidar o Bai Ningbin para jantar aqui, não me culpe se eu te ignorar, tá?" Depois de dizer isso, ela voltou para seu quarto. E então, bateu a porta com força. "Que folgada! Ela age como se esta casa fosse dela." Eu voltei para o meu quarto. Em seguida, liguei para Zhou Shen. Eu dei uma ordem a ele. Disse para o Zhou Shen tirar as coisas da Liu Huyan do quarto amanhã.
Na minha casa. Não tem lugar para gente que quer pisar em mim. Depois, pedi o número de celular da Bai Ningbin e salvei no meu telefone. Aproveitei e mandei uma mensagem para ele: já chegou em casa? Mas ele não respondeu. Acordei de manhã. Como não precisava mais ir desmascarar o Lu Jingnian, pude dormir até a hora que quisesse. Eu achei que a Liu Huyan já tinha ido embora. Mas para minha surpresa, quando levantei, vi ela sentada na mesa de jantar me esperando. Sentei em um lugar qualquer e comecei a tomar meu café da manhã. Todos os dias, na pressa para ir encontrar o Lu Jingnian. Eu quase nunca tomava um bom café da manhã em casa. Vendo a Liu Huyan me esperando ali, levantei a cabeça e encarei sua expressão teimosa. Parece que até agora ela ainda me acha um idiota. Terminei o café e saí. A Liu Huyan me seguiu de perto. O motorista já era outro. Ele abriu a porta do carro para mim. Eu entrei no carro. A Liu Huyan entrou logo em seguida. Olhei para ela e disse: Senhorita Liu, o que significa isso? Não disse que não viria mais comigo? Eu lembro muito bem do que você disse ontem. Liu Huyan ficou em silêncio. Se não fosse meu pai insistindo para eu te agradar, eu não estaria aqui te bajulando. Só porque sua família tem um dinheirinho. Gosta de usar o poder para intimidar os outros. Grande coisa! Mas o pai dela ainda precisava desse emprego. Eu não estava a fim de perder meu tempo com ela ali. Pedi para o motorista dirigir. Chegamos na frente da escola. Eu desci do carro. A Liu Huyan veio atrás de mim. Antes, quando eles vinham, sempre traziam o Lu Jingnian junto. Hoje, o Lu Jingnian veio de ônibus sozinho. Ao ver a Liu Huyan, ele se aproximou rapidamente. Model. O olhar de Lu Jingnian caiu sobre mim. Ontem eu causei uma cena. Ele também não entendeu. O filho de uma empregada. Como ousa ser tão arrogante com a Liu Huyan? Ao ver Liu Huyan e eu indo juntos para a escola, ele perguntou: vocês dois fizeram as pazes? Eu simplesmente os ignorei e entrei direto. Liu Huyan, por sua vez, ficou olhando para as minhas costas, vendo que eu não a entendia. Ela franziu a testa e disse para Lu Jingnian: não tenho nada para discutir com ele. Lu Jingnian disse: não importa. Deixar o filho de uma empregada passar por cima de você desse jeito. Você é boazinha demais. Agora está todo mundo comentando que o verdadeiro jovem mestre é o Jian Xiaoyu. Liu Huyan disse: não precisa se importar com a opinião deles. Meu pai e Jian Xiaoyu se dão muito bem. Ele me pediu para cuidar bem do Jian Xiaoyu. Eu não posso simplesmente ignorá-lo, né? Ah, tá. Então é por causa do seu pai. Só então Lu Jingnian se sentiu um pouco aliviado. Cheguei na sala de aula. O Wang Yan já estava lá. Ele estava bloqueando o caminho, me impedindo de entrar. Eu disse: sai da frente. O Wang Yan olhou para mim e começou a falar: você é muito cara de pau. Ontem você teve a coragem de deixar a beldade da escola, a Liu, e o Lu Jingnian para trás. E ainda mandou o motorista ir embora com o seu carro. Eu encarei o Wang Yan. Dei uma risadinha. O carro é meu. Tenho o direito de não dar carona para quem eu não quero. O que você tem a ver com isso? Quem é você, afinal? Vendo a minha atitude tão confiante, todos não puderam deixar de ficar curiosos. Você está dizendo que aquele Maibage é da sua família? E seria de quem mais? Lancei um olhar indiferente para a pessoa que falou. Mas Wang Yan deu uma risadinha. Só podia ser você, moleque. Jian Xiaoyu, nós sabemos muito bem quem você é. E você ainda quer bancar o filhinho de papai por aqui? Você por acaso tem moral para isso? Fiquei sabendo que aquele motorista é o seu pai. Sua família toda trabalha para a família Jian. É que a gata da escola é gente boa e não quer arrumar confusão com você. Se não fosse por isso, ela já teria te colocado para correr há muito tempo. Então, vê se não abusa da sorte, cara. Wang Yan se dava bem com Lu Jingnian. E Lu Jingnian, por sua vez, estava sempre com Liu Huyan. Ao ouvirem o que ele disse, todos começaram a acreditar nele. Liu Huyan e Lu Jingnian já tinham aparecido na porta da sala. A expressão de Liu Huyan parecia meio irritada. Porque aquelas coisas que o Wang Yan disse, na verdade, não eram uma crítica a mim. Eram um insulto a ela. Ela se aproximou e disse para Wang Yan: volte para o seu lugar. Wang Yan, contrariado, olhou de lado para Liu Huyan. Ele percebeu claramente a insatisfação dela. Então, não teve escolha a não ser pegar suas coisas e sair. Huyan sentou-se ao meu lado de novo. Diante dessa atitude dela, eu também não dei muita importância. Afinal,
Eu não me importo com o que ela faz. Ela é a queridinha do professor. E o relacionamento dela com todo mundo é excelente. Ninguém diria nada se ela trocasse de lugar. Wang Yan sentou-se ao lado de Lu Jingnian, sentindo-se um pouco inconformado. Ele disse para Lu Jingnian, e a gata da escola? Qual é a dela? O Jian Xiaoyu está praticamente pisando na cabeça dela. E ela ainda fica protegendo ele desse jeito? E agora o Jian Xiaoyu até se mudou para morar com ele. Lu Jingnian respondeu. O pai dele pediu para ele cuidar bem do Jian Xiaoyu. Não é nada demais. Não fica pensando besteira. Ah, então é por isso. Wang Yan disse, bem que eu desconfiava desse Jian Xiaoyu. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que aquele carro era da família dele. O celular que a Liu Huyan usa parece bem caro, só de olhar. E as coisas do Lu Jingnian também não são baratas. Aí você olha para o celular que o Jian Xiaoyu tá usando. É quase igual ao meu. E ainda quer se passar por riquinho. Quem acredita numa coisa dessas? Sentado no meu lugar, dei uma espiada no celular. O Bai Ningbin finalmente tinha me respondido. Era só um urrum. Parecia extremamente frio. Não pude deixar de pensar em como ele me tratou ontem. Tinha sido super amigável. Mas depois que foi embora, a atitude dele ficou fria. Mandei a mensagem ontem à noite e ele só respondeu agora. Nesse momento, a Liu Huyan estava sentada bem ao meu lado. Ela me viu olhando as mensagens. E o nome no contato ainda era Bai Ningbin. Ela não pôde deixar de franzir a testa. Ele não mudou em nada. Mas desde ontem, eu sinto que ele se tornou outra pessoa. Eu peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Bai Ningbin. Então, você ainda vem para a aula de reforço à tarde? O Bai Ningbin respondeu de novo com uma palavra só. Vou. Se ele vem, já está bom. Nem me preocupei mais com isso. Prestei o máximo de atenção na aula. Na hora do almoço, o Lu Jingnian apareceu. E ele e a Liu Huyan foram descer para comer. A Liu Huyan, sem perceber, olhou de canto para mim. E perguntou, você não vai comer? O meu nível de concentração hoje deixou a Liu Huyan impressionada. Eu nem sequer cochilei durante a aula. Naquele momento, eu ainda estava organizando minhas anotações com atenção. Que piada, ele, que todo dia só tem aquele cara na cabeça. Finalmente está estudando a sério. Vendo que eu continuei ocupado mesmo depois do fim da aula, a Liu Huyan ficou curiosa e me fez uma pergunta. Mas foi como se eu nem tivesse ouvido ela falar. Eu a ignorei completamente. O Lu Jingnian olhou para a Liu Huyan e disse, o Jian Xiaoyu não vai. Vamos só nós. Levo para ele daqui a pouco. Não precisa, eu recusei a gentileza de Lu Jingnian. Lu Jingnian é uma boa pessoa. Pelo menos, aos olhos de todo mundo, ele sempre foi. Por isso, mesmo que os outros zombassem dele pelas costas, a atitude de Lu Jingnian consigo mesmo continuava otimista e positiva. Mas eu não quero dever favor a ninguém. Arrumei minhas coisas com cuidado. Então, eu me levantei. Não desci com eles. Du Jingnian estava andando ao lado de Liu Huyan. O que deu nele para te ignorar assim? O que você fez para ele, afinal? Liu Huyan também estava confusa. Ela também queria entender. Normalmente, não importa o quão fria eu fosse com ele. Ele sempre corria atrás de mim como um cachorrinho. Porém, desde ontem, mesmo ela não tendo feito absolutamente nada, eu continuo agindo dessa forma. É realmente muito estranho. Ah, Lu Jingnian, a propósito, você vai convidá-lo para sua festa de aniversário no fim de semana? O aniversário de Liu Huyan é nesta semana. No ano passado, o aniversário da Liu Huyan foi comemorado no Hotel Wangqing. Eu reservei o hotel e organizei tudo para que Liu Huyan pudesse convidar os colegas da turma. Uma noite daquelas podia custar centenas de milhares. Todos os colegas que foram não paravam de elogiar. Eu acho que ir à festa de aniversário da Liu Huyan era uma honra. Desta vez, naturalmente, seria o mesmo. Há alguns dias, eu já tinha deixado tudo perfeitamente organizado. Se eu não tivesse dito que ia dispensá-la, Liu Huyan não teria achado nada estranho desta vez. Mas depois do que eu disse ontem, e com essa minha atitude fria hoje, isso a fez ficar remoendo o assunto. Se eu não for, será que ela ainda vai fazer a festa de aniversário? Vendo as costas dele se distanciarem, Liu Huyan não pôde deixar de se consolar em pensamentos. Ah, esquece. Com o que eu estou me preocupando? Ele com certeza vai vir. Não é possível que ele vai ignorar até o meu aniversário. Talvez ele esteja me tratando com essa frieza de propósito, só para me fazer uma surpresa.
Pensando nisso, ela se sentiu um pouco mais aliviada. Para Lu Jin, ele com certeza virá. Afinal, o Lu Jinyan sempre esteve presente em todos os seus aniversários. À tarde, Liu Huyan e Lu Jinyan tinham um ensaio para a apresentação da festa da escola. Eu não esperei por ele. Fui direto para casa. Bai Mingbin já tinha chegado. Assim que eu voltei, ele e da Bai vieram me receber juntos. Ao vê-lo na minha frente, eu sorri. Talvez por causa dos conflitos da vida passada. Por isso, agora eu sinto que cada encontro com ele é muito precioso. Era raro me ver sorrindo. Bai Mingbin ficou um pouco atordoado. Ele já estava acostumado com a minha aparência mimada e indiferente. Ultimamente, tenho sido muito mais entusiasmada, o que o deixa sempre um pouco tímido, sem coragem de me olhar nos olhos. Eu olhei para ele, sorri e disse: "Você chegou tão cedo. Então, vamos direto para a sala de estudos." Então, eu levei Bai Mingbin escada acima. Hoje, durante a aula, percebi que havia muitas coisas que eu não entendi. Pensei que poderia te pedir para me ensinar. Os dois se sentaram na sala de estudos. Antes, aquele lugar ao meu lado era da Liu Huyan. Mas mesmo quando Liu Huyan se sentava aqui, ela nunca me explicava a matéria com seriedade. Ela até sentia que eu estava atrapalhando os estudos dela. Bai Mingbin sentou-se ao meu lado. Ele pegou 2 folhas de prova. Primeiro, eu quis entender qual era o meu nível. Eu fiz a prova com toda a atenção e entreguei para ele. Bai Mingbin pegou a prova em silêncio e ficou olhando por um instante. Eu fiquei um pouco envergonhado. "Desculpa, eu sou muito burro mesmo. O problema não é você", disse Bai Mingbin. "É só que seu método de estudo não é o mais adequado. Vou começar te ajudando com o básico, tá bom?" Eu assenti com a cabeça. Enquanto dava aula, Bai Mingbin ficava o tempo todo de cabeça baixa. Nem olhava para mim. Ele explicava tudo com muita atenção, mas o jeito dele de resolver os exercícios, para mim, era incrivelmente fácil de entender. Muitas coisas que antes eu não conseguia entender, com a explicação dele, de repente, ficaram claras. Bai Mingbin explicou por um bom tempo, até que sentiu um pouco de sede. Assim que ele levantou a cabeça, percebeu que eu estava olhando fixamente para ele. Ele engoliu em seco, meio sem graça, e voltou a olhar para as questões. "O que foi? Algum problema? É que, eu acho você bem paciente comigo. Mas no celular, por que você é tão frio? Você mal me respondeu. Foi por causa daquela história com a Liu Huyan que você ficou com raiva de mim?" "Não", negou Bai Mingbin. "Ontem minha família veio aqui. Por isso, eu estava muito ocupado. E não consegui responder suas mensagens na hora. Quando eu vi, já era de manhã. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, pode me ligar a qualquer hora." Bem quando nós dois estávamos concentrados, meu celular tocou de repente. Eu atendi correndo. Do outro lado da linha, era a voz da Liu Huyan, Jian Xiaoyu. "O que significa isso? O que eu fiz agora?" Ouvindo o tom de acusação na voz dela, fiquei sem entender nada. "Onde foi que eu errei com ele?" Disse Liu Huyan. "Você mandou jogar em todas as minhas coisas fora." Eu não pude deixar de olhar para Bai Mingbin. E não escondi nada dela. Falei diretamente com Liu Huyan. "Eu já te avisei ontem. Você está demitido. E sendo assim, não tem mais motivo para continuar na minha casa, não é? Eu ainda estou em aula. Não venha me perturbar." Dito isso, desliguei o telefone na cara dele. Liu Huyan estava parado na frente da porta, vendo toda a sua bagagem ser jogada para fora de qualquer jeito. Ele mal podia acreditar que eu seria capaz de fazer algo assim, que eu realmente o estava expulsando. Eu desliguei o telefone e disse para Bai Mingbin: "Vamos continuar." Bai Mingbin concordou. Pouco tempo depois, a porta do escritório foi aberta bruscamente. Liu Huyan estava parado na entrada. Seu rosto estava sombrio de raiva. Seus olhos pousaram em mim e em Bai Mingbin. Havia um traço de desprezo em seu olhar. Quando o vi aparecer ali, levantei-me e perguntei: "O que você está fazendo aqui? Você não gostava de mim? Não me desprezava? E agora vem ficar no meu pé?" Liu Huyan se aproximou e com um tom acusador, me questionou: "Jian Xiaoyu, você acha divertido me humilhar desse jeito?" Bai Mingbin também se levantou. Ela instintivamente se colocou na minha frente para me proteger. "Humilhar você?" Vendo Liu Huyan tão furioso, eu rebati: "Será que você não entendeu errado? Como eu te humilhei, Liu Huyan? A pessoa que foi realmente humilhada aqui fui eu."
Todas as suas despesas eram pagas por mim. Enquanto isso, você e Lu Jinian viviam grudados. E eu parecia um empregado, sempre correndo atrás de vocês. Eu servia vocês. E ainda tinha que aguentar a sua indiferença. Isso não é humilhação para você. Agora, eu só estou pegando de volta tudo que eu te dei. Mas, para ele, isso foi uma humilhação. Liu Huyan franziu os lábios e olhou para mim. Não pense que só porque você trouxe alguém, vai conseguir me forçar a fazer alguma coisa com você. É impossível eu gostar de você. E muito menos namorar com você. Estou te dizendo isso sem a menor hesitação. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. E ainda acabou esbarrando em Nen. Eu abri a janela, fazendo um barulho. Vi ela descer as escadas e pegar sua bagagem. E então, foi embora sem hesitar. Ela foi bem decidida. Na minha frente, a Liu Huyan sempre foi do tipo muito orgulhosa. Apesar de sua família ser pobre, ela tinha uma alma indomável. Não importava o quão bem eu a tratasse. Ela nunca se renderia à tentação do dinheiro. Antes, era exatamente isso que eu admirava nela. Mas agora, pensando bem, parece até ridículo. Bai Ningbin me viu parado na janela e me chamou. Zhang Xiaoyu. Eu me virei e vi que Bai Ningbin ainda estava ali. Desculpe. Vamos continuar. Bai Ningbin olhou para mim. Quer saber? Acho que vou indo. Percebi que seu humor não está dos melhores. Que nada, meu humor está ótimo. Eu só estava me lembrando da minha vida passada. Lembrando de algumas besteiras que eu fiz. Não é que eu esteja triste pela Liu Huyan. Na verdade, ao ver a Liu Huyan daquele jeito, eu fiquei até que bem feliz por dentro. Porque, pelo menos, agora não preciso mais me sentir ansioso com o meu futuro. Longe da Liu Huyan. Nesta vida, eu não vou mais ficar doente. E também não vou ter aquele mesmo fim, não é? Bai Ningbin disse. Bom, eu vou indo então. Depois de dizer isso, ele se virou para sair. Eu dei um passo à frente e segurei a mão dele. Bai Ningbin congelou. Ele virou a cabeça e me encarou. O que foi? Nem eu sei o que estou fazendo. Mas eu não sou idiota. Dava para ver que ele estava meio chateado. Toda vez que a Liu Huyan chegava e dizia aquelas coisas, o Bai Ningbin, por instinto, queria se afastar de mim. Antes, meu relacionamento com o Liu Huyan era muito próximo. Eu nunca escondi que gostava do Liu Huyan. Acho que todo mundo, até mesmo o Bai Ningbin, pensava assim. Todos eles achavam que eu gostava do Liu Huyan de verdade. Claro, eu realmente gostei dele no passado. Se não fosse pelo final trágico da minha vida passada, acho que eu nunca teria despertado. Mas então vi o Bai Ningbin olhando para mim. Eu soltei a mão dele. Você está livre no sábado? Eu quero ir jantar no Hotel Wangting. Quer ir comigo? A comida do Hotel Wangting é deliciosa. Na minha vida passada, eu morri de fome. Agora eu só quero aproveitar a vida. Se fosse antes, eu com certeza teria levado você, Vuyan. Mas agora, eu prefiro convidar o Bai Ningbin. Afinal, ele é o noivo que meu pai arranjou para mim. Desde que eu não faça nenhuma besteira. Depois da formatura, é muito provável que eu tenha que me casar com o Bai Ningbin. Antes eu até achava que meu pai não me respeitava. Mas, pensando bem agora, ele não é menos bonito que o Liu Huyan. Além disso, ele é lindo e vem de uma boa família. Parece que quem está se dando bem com ele me querendo sou eu, não? Bai Ningbin disse. Você não vai com ele? A pessoa que ele mencionou era o Liu Huyan. Eu perguntei de volta. Então você quer muito que eu fique com ele? Você quer que eu te evite como antes? Claro que não. Bai Ningbin retrucou sem a menor cerimônia. Então está combinado. Até sábado. No sábado à tarde, eu cheguei um pouco atrasado. Quando entrei, encontrei vários velhos amigos na porta. Todos eles estavam impecavelmente vestidos. Quando me viram chegar, Wang Yan, a grande amiga de Lu Jinian, me viu. E não conseguiu segurar uma risadinha. Jian Xiaoyu, você ainda tem a cara de pau de aparecer aqui. Franzi a testa, sem entender. Por que eu não poderia vir? O dono do Hotel Wangting é um grande amigo do meu pai. Eu sou super VIP aqui. Posso vir a hora que eu quiser. Na verdade, eu é que quero saber por que eu não poderia ter vindo. Wang Yan deu um sorriso de deboche. Nos últimos dias, na escola, a garota mais popular nem olhou na sua cara. E agora que é aniversário dela, você tem a coragem de vir aqui, com essa cara de pau. O aniversário da Liu Huyan? Ah, é verdade. Hoje é o aniversário dela. Ultimamente, eu estava tão focado nas aulas que nem pensei nisso. Se eles não tivessem me lembrado, eu teria esquecido completamente.
Eu já tinha falado com o pessoal do Hotel Wangtin antes. Este é o aniversário de 18 anos da Liu Huiyan. No ano do seu aniversário de 18 anos, eu dei uma festa espetacular para ela no Hotel Wangtin. Foi um evento e tanto. Mas foi nesse mesmo dia que eu descobri sobre Lu Jinyan e que ele estava namorando a Liu Huiyan. Eu fui tirar satisfação com ela, mas ela me respondeu, cheia de razão. Eu e o Lu Jinyan gostamos um do outro. Por que não podemos ficar juntos? Jian Xiaoyu, será que você pode parar de se meter na minha vida? Depois disso, fiquei com raiva e a ignorei. No fim, ficamos sem nos falar por 2 dias inteiros. Mas, ainda assim, não aguentei e fui o primeiro a pedir desculpas. E foi a partir do dia do aniversário dela que os dois começaram a namorar ainda mais descaradamente na minha frente. Depois, eu já não sabia mais o que fazer. Então, implorei para que Liu Huiyan ficasse comigo, para fazer com que ela se casasse comigo. Cheguei a cometer o erro de entregar a empresa que meu pai me deixou. Entreguei tudo para ela. Esse tipo de estupidez. Naquele momento, observando a cena agitada à minha frente, eu não queria dar bola para eles. Tudo relacionado ao Liu Huiyan no hotel. Fui eu que organizei. Naturalmente, as despesas também eram por minha conta. Agora que caí na real, eu não dou mais atenção a ele. E ele ainda teve a coragem de trazê-los para gastar aqui. Até que estou curiosa. Quero ver como ele vai lidar com a zoação da minha colega, Mei Liui. Entrei direto no elevador. Eu já tinha reservado uma mesa para mim e para o Bai Ningbin. Será que ele já chegou? Assim que saí do elevador, dei de cara com o Liu Huiyan batendo maior papo com o Lu Jinjan. Ele percebeu na hora que eu cheguei. O olhar de Liu Huiyan se fixou em mim no mesmo instante. Ele disse sorrindo, eu já sabia que você ia aparecer. Pensei que você não vinha mesmo. Liu Huiyan veio na minha direção. Ele estava com um ar um tanto convencido. Ele me provocou. Ué, não disse que não vinha. HMPF. Não pense que só porque você veio, eu vou te perdoar pelo que você fez. Jian Xiaoyu, eu ainda estou com raiva. Ele é sempre assim. Sempre usa a raiva dele para me forçar a ceder. Olhei para ele. Com um sorrisinho de canto, eu disse, quer alguma coisa? Liu Huiyan disse, você não veio para o meu aniversário? E por que eu comemoraria o seu aniversário? Você também não me convidou, ou convidou? Tem tantos colegas comemorando com você. Não devo fazer a menor falta, né? Jian Xiaoyu, o que você quer dizer com isso? Liu Huiyan me olhou, um pouco irritado. E até agora ela se fazendo de difícil. Nem no meu aniversário quer que eu chegue perto. Ela faz questão de me irritar, só pode. Nesse momento, o gerente do restaurante veio até mim e me perguntou, senhorita, o senhor Bai Ningbin já chegou? Assim que perguntei, o gerente assentiu com a cabeça, ele já chegou. Por favor, me leve até ele. Obrigada. Certo. O gerente então começou a me levar até o Bai Ningbin. Mas o Liu Huiyan veio atrás de mim, Jian Xiaoyu. Já chega desse drama? E eu ainda tenho que encontrar o Bai Ningbin. É porque ele é bonzinho demais. Eu olhei para ele. Não estou fazendo drama. Quem está fazendo cena aqui é você. Você não queria que eu ficasse no seu pé. Achava que eu era um saco. Agora que eu te deixei em paz, o que deu em você? Seu namoradinho ainda está te esperando. Enquanto falava, olhei de relance para Lu Jinyan, que parecia querer nos seguir, mas ao mesmo tempo achava que não era apropriado. Lu Jinyan também nunca tinha visto a Liu Huiyan vir para cima de mim desse jeito. Claro, eu sabia muito bem o motivo de toda essa insistência da Liu Huiyan. Não era de mim que ela não queria abrir mão. Era do dinheiro no meu bolso. Antigamente, ela claramente não gostava de mim, mas aproveitava tudo que eu dava para ela sem um pingo de culpa. Da boca para fora, ela recusava minhas coisas, mas aceitava tudo com a maior felicidade. Agora que eu não dou mais bola para ela, ela entrou em pânico. Afinal, a festa de aniversário que ela planejou por tanto tempo não podia acabar assim, de qualquer jeito. Liu Huiyan disse, se for por causa da minha relação com o Lu Jinyan, eu posso me afastar dele. Será que dá para você parar com essa cena? Pela primeira vez na vida, ela resolveu ceder. E isso já era o suficiente para mostrar o quanto ela não queria abrir mão dessa festa de aniversário. É verdade. Se ela não se importasse tanto com as aparências, não teria criado essa persona de menina rica na escola, e muito menos teria convidado tanta gente para sua festa de aniversário. Então,
No fundo, ela também tinha medo de passar vergonha. Eu, que já tinha visto o ar frio e nobre da Liu Huyan, agora a via cedendo. Só por causa de uma festa. Achei a situação toda bem interessante. Eu assenti com a cabeça e fiz, eu sei que hoje é seu aniversário. E não seria legal estragar o clima de todo mundo, certo? Depois de dizer isso, me virei para o gerente. O que eu pedi antes? Reservei o salão Jade no restaurante de vocês. Usei o nome Liu Huyan. O gerente deu uma olhada e disse, sim, está aqui. Gerente, já que hoje é o aniversário da colega Liu, pode deixar o salão para ela usar. Depois de falar, olhei para Liu Huyan e disse, assim está bom para você. Vendo que eu cedi, a Liu Huyan respirou aliviada. Ela olhou para mim e disse, você fez tudo isso só para me separar do Lu Jingnian, não é? Você não suporta ver a gente junto. Você está imaginando coisas. Com quem você fica, para mim, tanto faz. Liu Huyan, com o tempo você vai entender. Sem mim, Jian Xiaoyu, você não é absolutamente nada. O gerente ficou parado ao lado, em silêncio. O que eu disse deixou a Liu Huyan numa situação humilhante. Não vou perder meu tempo com você. Ela se virou e foi embora sem hesitar. O gerente olhou para mim. Então, vou pedir para prepararem o salão Jade. Eu assenti com a cabeça. Mas, lembre-se de que todas as despesas devem ser pagas por ela antes de ir embora. Ninguém sai antes de a conta ser paga. Entendido, jovem mestre Jian. Depois de resolver tudo, fui procurar a Bai Ningbin. Liu Huyan voltou para perto de Lu Jingnian. Vendo a cara amarrada dela, Lu Jingnian perguntou, e aí, como foi? Sobre o que vocês estavam conversando? Liu Huyan disse, nada demais. Ela olhou de canto para o gentil e atencioso Lu Jingnian. Até parece que vou terminar com o Lu Jingnian por causa dele. Só em sonho. Depois que a festa de aniversário de hoje acabar, ele não terá mais nada a ver comigo. E com certeza não vou mais nem olhar na cara dele. A Bai Ningbin não estava de uniforme hoje. Ela usava um vestido. Embora o modelo fosse bem simples, nela, parecia excepcionalmente elegante. Quando entrei, ela estava concentrada, olhando o cardápio. De repente, ela ouviu um barulho. Então, levantou a cabeça e nossos olhares se encontraram. Eu abri um sorriso. Está esperando há muito tempo? Não, eu também acabei de chegar. Bai Ningbin estava olhando para mim. Hoje eu vim de camiseta. Até que me dava um ar bem solar e bonito. Eu só sei que estava me sentindo bem. Eu me sentei ao lado dele, naturalmente. Bai Ningbin não esperava que eu fosse sentar tão perto. Ele ficou um pouco desconfortável. Tinha muitos lugares, eu claramente poderia ter sentado em outro. Naquele momento, eu não percebi o desconforto dele. Perguntei, já escolheu? Ainda não, estou olhando. Deixa eu ver. Eu me aproximei e olhei o cardápio por cima da mão dele. Bai Ningbin já não conseguia mais prestar atenção no cardápio. Ele não parava de me observar. Ele não devia saber que shampoo eu usava. Tinha um cheirinho bom, um aroma bem refrescante. Não era nada enjoativo. Eu queria comer algo com sabor forte. Parece que isso me lembra que ainda estou vivo. Aqueles dias em que eu não tinha o que comer nem o que vestir. Dias de dor e doença, em que não conseguia dormir direito. Para mim, foram uma tortura. Mesmo tendo renascido agora. Às vezes sonho que voltei para minha vida passada. A comida era muito apimentada. Comecei a me abanar com a mão. Peguei o suco de melancia e bebi um gole devagar. Bai Ningbin me perguntou. Você gosta de comida apimentada? Gosto. Levantei a cabeça e olhei para ele. E você? Eu também gosto. Ele respondeu, entrando na conversa. Ele pegou os hashis e se serviu de um pouco de comida. Em nosso camarote privado. O garçom estava por perto, à disposição. Não demorou muito. E o dono do Wangtin entrou. O nome dele é Zouye. Ao vê-lo, eu disse educadamente, tio Zou. Zouye olhou para mim. Abriu um sorriso e disse, ah, então o Jian Xiaoyu também está aqui. E com ele dizendo isso, model. Entendi na hora que ele não estava aqui por minha causa. E como esperado, o Sr. Zou foi até a Bai Ningbin, que estava do lado. Ele a chamou educadamente, senhorita Bai. Bem-vinda ao nosso hotel. Se houver qualquer coisa que não esteja do seu agrado, pode falar diretamente comigo. Ele é próximo do meu pai. Por isso ele sabia da identidade da Bai Ningbin. As pessoas comuns não faziam ideia da sua origem. E nem sabiam que a jovem herdeira da família Bai de Jing estava escondida em Yinshen.
Bai Ningbin apenas murmurou em resposta. E continuou comendo. Ela é muito fria. Eu achava que ela era uma pessoa calorosa. Mas agora, vendo pessoalmente, percebi que a Bai Ningbin não gosta de conversar com ninguém. Zoe ficou parado ao lado dela por um tempo. Serviu água para ela pessoalmente. E ela continuou sem dizer nada. Aquela aura de não se aproxime praticamente se espalhou por toda a sala privada. No fim, Zoe não teve escolha a não ser dizer, um pouco sem graça: bom, com licença, vou me retirar. Fiquem à vontade e aproveitem a refeição. Espere um pouco, tio Zou. Eu o chamei. Zoe ouviu a minha voz. Ele parou. E então, voltou. Jovem mestre Jian, precisa de mais alguma coisa? O sorriso dele era muito caloroso. Ele parecia ser uma pessoa muito amigável. Por isso, sempre tive uma boa impressão dele. Só que, se não me engano, na minha vida passada, o Hotel Huangqing, 3 dias depois da festa de aniversário da Liu Huyan, pegou fogo de repente. O motivo foi a falta de medidas de segurança contra incêndio na cozinha. Depois que o fogo foi apagado, descobriram que os extintores de incêndio dele não funcionavam. Aquele incêndio chegou a causar mortes e feridos. E foi por causa disso que o Hotel Huangqing, que era o melhor de Yunshen, entrou em declínio depois do ocorrido e nunca mais se recuperou. Ouvi dizer que o Sr. Zou também adoeceu por causa disso. Olhei para o tio Zou e perguntei: o sistema anti-incêndio do seu hotel não tem nenhum problema, né? Ao me ver perguntar isso do nada, o tio Zou me olhou um pouco surpreso. Jovem mestre Jian, por que se interessou por isso de repente? Eu só acho que seria melhor chamar alguém para dar uma boa checada, especialmente na área da cozinha. Pode ficar tranquilo. Tio Zou disse, o sistema anti-incêndio do nosso hotel é perfeito. Com certeza não vai acontecer nenhum problema. Nós somos responsáveis pelos nossos hóspedes. Eu o encarei em silêncio. Tio Zou, por que o senhor não vai checar pessoalmente? Vendo a minha insistência, o rosto de Zoe também demonstrou um pouco de insatisfação. Ele me encarou. O que você quer dizer com isso? Jovem mestre Jian, por acaso você não acredita no que eu digo? Eu e seu pai somos grandes amigos. Seu pai sabe muito bem que tipo de pessoa eu sou. Eu sempre faço negócios com honestidade. Agindo assim, você está duvidando do meu caráter. Eu tenho quase a mesma idade do filho dele. Aos olhos dele, eu não passo de uma criança. O que eu entenderia dessas coisas? Bai Mingbin se manifestou. Já que ele disse isso, não custa nada dar uma olhada, não é? Desde que o tio Zou entrou, Bai Mingbin não tinha mais falado com ele. Quando ele perguntava algo, sempre respondia com poucas palavras. Mas, como foi ele quem falou agora? Tio Zou respeitou muito. Certo. Eu vou lá agora mesmo. Bai Mingbin era muito centrado. Além disso, a sua posição impunha respeito. Apesar de ele ter quase a mesma idade que eu, as palavras que ele dizia pareciam inspirar mais confiança. Depois que o tio Zou saiu, eu não pude deixar de olhar para Bai Mingbin, surpreso. Por que me ajudou? Eu só fiz o que você pediu, porque eu realmente sei de muitas coisas. No entanto, do ponto de vista do Bai Ningbin, ele não devia saber de nada disso. Quando Bai Ningbin me ouviu, ele disse: já que você pediu, não é óbvio que eu vou te ajudar. Você não tem medo que eu esteja inventando tudo? E que diferença isso faz? Bai Ningbin disse: mesmo que seja uma brincadeira, não vai dar tanto problema. No máximo, ele só vai ter dado uma volta à toa. Ele parecia bem calmo dizendo isso, mas enquanto eu olhava para ele, senti um calor enorme no coração. Era como a sensação de alguém confiar profundamente em você. Lembrei do momento em que fui diagnosticado com AIDS. Ninguém quis acreditar que eu era uma vítima. Todos diziam que eu andava na farra por aí. Se eu tivesse mesmo andado na farra, eu teria aceitado a culpa. Mas todo mundo me culpava. Eles sentiam nojo de mim. Até eu mesmo comecei a me odiar. Eu nunca imaginei que tinha sido a Liu Huyan. Ela mandou de propósito alguém usar uma agulha de um paciente com AIDS para me contaminar. Ela queria usar isso como desculpa para não se casar comigo. Só quem arma para você sabe o tamanho da sua injustiça. Eu e o Bai Ningbin ficamos um bom tempo jantando. Depois que terminamos de comer, não fomos embora. O restaurante serviu a sobremesa. Eu também trouxe minha lição de casa e aproveitei para fazê-la. O Bai Ningbin também pôde me ajudar com os exercícios. Nós dois ficamos lá até de noite. A festa de aniversário da Liu Huyan tinha acabado.
Quando eles estavam se preparando para ir embora, todos foram impedidos de sair, porque a Liu Huyan não pagou a conta. Liu Huyan me ligou. Da primeira vez, eu não atendi. Bai Ningbing, sentado ao meu lado, ficou me observando. Não vai atender. Eu sabia quem estava ligando, mas nem me importei. Só atendi depois que a Liu Huyan ligou mais 2 vezes. Jian Xiaoyu, qual é a sua? Do outro lado da linha, a voz da Liu Huyan transbordava de raiva. Quanto mais raiva ela sente, mais feliz eu fico. Apesar de eu não querer mais ter contato com ela. A vingança da vida passada precisa ser cobrada. Senão, eu não consigo engolir esse sapo. Eu abri um sorriso e disse, Liu Huyan, a gata da escola. O que aconteceu? Pra que essa raiva toda? Vem aqui pagar a conta. Liu Huyan baixou a voz. Não arrume confusão. Ela achava que depois que a festa de aniversário terminasse, e ela fosse embora, nós não teríamos mais contato. Mas ela não esperava que eu estivesse aqui, esperando. E agora ela está sem dinheiro para pagar a conta. Todos tiveram que ficar esperando. Estão todos esperando por ela. Eu disse, ué, que estranho. É o seu aniversário, eu nem fui. Por que eu tenho que pagar a conta? Por que você não pede para seus amigos racharem a conta? É só fazerem uma vaquinha e pagarem. Afinal, eles gostam tanto de você. E a relação de vocês é ótima. Você até vive pagando jantar para eles. Antes, eu dava para Liu Huyan uma mesada de mais de 100 mil. E a Liu Huyan pegava o dinheiro como se fosse um direito dela, achando que o dinheiro que ela ganhava com aulas particulares era o que ela merecia. E ela era bem generosa. Vivia pagando jantares para todo mundo. Todos achavam que a Liu Huyan era podre de rica, e por isso queriam andar com ela. Mas o dinheiro que ela usava era o meu. Liu Huyan disse, Jian Xiaoyu, você precisa mesmo fazer isso? Afinal, o que você quer que eu faça? Para você vir aqui e pagar a conta? Eu respondi, se está pedindo um favor, pelo menos tem que ter a atitude de quem pede, não acha? O que me diz? Pelo telefone, eu ouvi a Liu Huyan bufar, muito contrariada. Eu não estou mais babando o ovo dela incondicionalmente como antes. É claro que ela está furiosa. Eu abri um sorriso. Não está afim, é? Então esquece, vou desligar. Por favor, Liu Huyan segurava o celular, travando o maxilar. Eles estão sendo barrados pelo pessoal do hotel agora. Não conseguem sair de jeito nenhum. Desliguei o telefone e me levantei. E então disse para Bai Ningjing, vou dar uma saída. Fui direto para o salão Jade. Naquele momento, os colegas que estavam na festa de aniversário continuavam todos lá dentro. Eles permaneciam presos ali. Todos estavam encarando a Liu Huyan. O clima ficou extremamente constrangedor na mesma hora. Não podiam ir embora. Então Liu Huyan só podia ficar ali, sem saber o que fazer, aguentando os olhares de todo mundo. Assim que eu cheguei, o gerente veio na minha direção. Ele me cumprimentou educadamente, jovem mestre Jian. Eu olhei para o grupo de pessoas. Todos arrumados, uma mais linda que a outra. Mais cedo, todos me olhavam com desprezo. Mas, dessa vez, ninguém mais tinha aquele ar arrogante. Afinal, não há nada mais vergonhoso do que ficar preso aqui, sem ter dinheiro para pagar a conta. Sorrindo, eu disse, ué, o que aconteceu com vocês? Esta não é a festa de aniversário da beldade da escola, a Liu Huyan. Vocês não parecem muito felizes. Olhei de propósito para Liu Huyan. A expressão dela estava mais sombria que a de qualquer um. Lu Jingnian estava parado ao lado dela, sem que eu soubesse o que se passava. O gerente explicou, a senhorita Liu aqui não pagou a conta. Eu só estou pedindo que eles paguem. Eu respondi calmamente, ah, é isso. Que grande coisa. Não precisa fazer esse escândalo todo. Eles são todos meus colegas. Eu pago a conta de hoje à noite. Dito isso, entreguei meu cartão. O gerente pegou o cartão e foi fazer a cobrança. O jeito que as outras pessoas olhavam para mim se tornou complicado. Liu Huyan estava comemorando seu aniversário e fez com que eu viesse até aqui pagar a conta por ela? O que está acontecendo? Ela mesma não podia pagar? Liu Huyan sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ele me encarou. Não é à toa que eu consegui chegar aqui tão fácil. Acontece que o meu objetivo era fazê-lo passar vergonha. Para todo mundo saber que ele é um pobretão, que depende de mim para pagar as contas. Era uma coisa simples, que eu poderia resolver pagando a conta. Eu mesmo poderia ter resolvido isso de forma discreta. Mas agora, acabou virando esse espetáculo todo.
E ainda por cima tive que passar o cartão na frente de todo mundo. Esse cara só pode ser louco. Em um instante, o gerente passou o cartão de crédito. E então, me entregou o cartão e a nota fiscal. Senhor Jean, está pago. Aqui está a conta. Eu dei uma olhada na conta. E, de propósito, falei o valor em voz alta. 860 mil. Liu Huyan, feliz aniversário. Este ano, a conta do seu aniversário é por minha conta. Mas não haverá uma próxima vez. Dito isso, olhei de soslaio para o Lu Jingnian. Lu Jingnian estava parado bem ao meu lado. Seu rosto já estava ficando pálido, quase cinza. O que está acontecendo? O dinheiro da Liu Huyan vem todo do Jian Xiaoyu? Mas ela não é uma menina rica? Para todos ali, a cena que se desenrolava era humilhante demais. Wang Yan deu um passo à frente e se virou para mim. Jian Xiaoyu, que piada é essa? Só porque o dinheiro da Liu Huyan estava guardado com você, não quer dizer que ele seja seu. Você é só o filho da empregada da família dela. Está apenas tomando conta do dinheiro para ela. Do que você está se achando, afinal? O dinheiro da sua família fica guardado com os empregados? Eu olhei para Wang Yan e dei um sorrisinho. Já que você diz que eu sou o filho da empregada da casa da Liu Huyan, então vou te dizer uma coisa. O pai dela é o motorista da minha família. Naquele dia, em frente à escola, ele me largou lá para levar a Liu Huyan e o Lu Jingnian no meu lugar. E agora, ele já foi demitido. Se vocês não acreditam em mim, por que não perguntam para a própria Liu Huyan? Dito isso, eu me virei para Liu Huyan. Liu Xiaolua, o que você me diz? Ele me encarou. Seus olhos estavam cheios de ressentimento. Desde que nasceu, por mais pobre que fosse, ele nunca tinha sofrido uma humilhação dessas. Agora, todo mundo estava rindo da cara dele. Mas, dessa vez, ele não podia dizer nada. Afinal, era bem provável que eu devolvesse o dinheiro e o deixasse para trás. Ele me ignorou, se virou e saiu. Lu Jingnian testemunhou tudo. E logo em seguida, saiu também. A cena que ele presenciou era simplesmente insuportável. Mas ele não tinha escolha a não ser ir embora. Só que ele nunca imaginou que ela era, na verdade, a filha do motorista. Então, por que ela fingiu ser uma herdeira rica antes? Depois que os dois saíram, eu dei uma olhada em todos os presentes. Se não há mais nada, todos podem ir embora. Tomem cuidado no caminho de casa, tá? Já está ficando tarde. Todos saíram do salão Jade, um após o outro. Enquanto observava eles partirem, foi que eu saí do salão Jade. O gerente me acompanhou até a porta principal e me levou até a porta do elevador. Nesse momento, Bai Ningbin também apareceu. Nós duas entramos no elevador juntas. Dessa vez, eu não disse nada, fiquei bem quieta. Mesmo que agora há pouco, na frente de todo mundo, eu tenha, de certa forma, esclarecido minha identidade. Eu não me sentia nem um pouco feliz por dentro, comparado a todo o sofrimento que eu passei nesses anos. Dar apenas essa pequena punição para Liu Huyan realmente não era o suficiente para aliviar o ódio no meu coração. Bai Ningbin, vendo que eu continuava em silêncio, não me incomodou. Quando chegamos ao andar de baixo, vimos que o Sr. Zhou também estava lá. Assim que me viu, ele veio imediatamente na minha direção. Jian Xiaoyu. Dessa vez, o alvo dele não era mais a Bai Ningbin, e sim eu. Educadamente, eu disse: tio. O Sr. Zhou segurou minha mão. Jian Xiaoyu. Muito obrigado. Se não fosse por você, teria acontecido uma tragédia no nosso hotel. Eu acabei de ir checar pessoalmente. E só então descobri vários problemas. Foi tudo incompetência do meu primo. Eu já mandei ele de volta para casa. Agora sim, posso ficar mais tranquilo. Zoe perguntou, curioso. Como você sabia que o nosso hotel tinha problemas com a segurança contra incêndio? Essa pergunta me pegou de surpresa. Tive que inventar qualquer desculpa para responder. Sonhei com isso ontem à noite. Ao ouvir minhas palavras, Zoe não conseguiu evitar de rir. Tudo bem, então. Não vou mais perguntar. A propósito, pedi para prepararem um presente para vocês dois. Enquanto falava, ele pediu para o assistente ao lado trazer os presentes. Eram 2 pequenos pacotes em sacolas personalizadas. Muito obrigado. No futuro, se precisar de qualquer coisa, é só me procurar. Era um favor que ele, naturalmente, não esqueceria. O policial Zoe nos acompanhou até a saída. O carro da família Bai já tinha chegado.
Sentei no carro e fiquei olhando pela janela. A essa hora, já não havia muitos pedestres na rua, mas carros ainda tinha bastante. O trânsito estava um pouco congestionado. Lembro que, quando eu e a Bai Ningbin estávamos juntos, sempre conversávamos muito, mas, dessa vez, o silêncio era total. A Bai Ningbin também não puxou o assunto. Eu só estava pensando, como eu fui capaz de prever que o Hotel Huang Qing tinha problemas com a segurança contra incêndio? Zhao Li tem razão, eu não deveria saber mais sobre o hotel deles do que o próprio Zhou Ye. Quanto ao Fei Kui, também ouvi dizer que hoje é o aniversário da Liu Huyan, e eu não fui ficar com ela. Em vez disso, passei o tempo todo com a Bai Ningbin. E se fosse só isso, tudo bem. Mas no final, eu ainda deixei a Liu Huyan naquela situação constrangedora. Será que eu quero mesmo romper de vez com a Liu Huyan? Então, essa minha expressão desapontada agora. Qual é o motivo? Na verdade, eu só fiquei triste por um tempo. Logo depois, a tristeza passou, porque eu sei que agora eu renasci. Tudo ainda pode ter um novo começo, contanto que eu não cometa os mesmos erros da minha vida passada. Ainda há tempo para mudar muitas coisas. Por isso, não demorou para eu sentir sono. Ultimamente, tenho levado os estudos a sério todos os dias. E isso é realmente muito cansativo. Sinto que nunca durmo o suficiente. E agora, já estou morrendo de sono. Em pouco tempo, eu me aproximei e adormeci apoiada no Bai Ningbin. Naquele instante, Bai Ningbin não se atreveu a mover um músculo. Chegando à casa da família Jian, o braço de Bai Ningbin já estava um pouco dormente, mas ele não tinha coragem de mudar de posição. Tinha medo de me acordar. Ele só podia continuar parado daquele jeito. Senhorita, chegamos. Bai Ningbin olhou para fora. Em seguida, seu olhar pousou no meu rosto pálido. Ele hesitou, sem saber se deveria me acordar. Nesse momento, o motorista já tinha descido do carro. Estava esperando lá fora. Mas Bai Ningbin ainda não havia me chamado. Senti o carro parar. E acordei, olhando de relance pela janela. Quando percebi que já tínhamos chegado em casa, levantei meu olhar para Bai Ningbin. Ele estava lá, sentado em silêncio, sem nem coragem de me olhar nos olhos. Esfreguei suavemente meu pescoço, que estava um pouco dolorido, e me endireitei. Já chegamos? Bai Ningbin assentiu com a cabeça. Então por que você não me chamou? É que você estava dormindo tão profundamente. Enquanto ele falava, seu rosto estava inexpressivo como sempre. Mas, ao olhar para ele, percebi que suas orelhas estavam vermelhas. Lembrei que ele sempre foi muito ingênuo, mas não imaginava que chegasse a esse ponto. Ao me ouvir chamar seu nome, Bai Ningbin olhou para mim. E eu perguntei, você tem medo de mim? A Bai Ningbin não. Mas por que você não gosta de olhar para mim? Quando está comigo, parece até que me odeia. Bai Ningbin pigarreou. Eu só não estou acostumada a ficar tão perto dos outros. Você é o primeiro. Quando ouvi o que ela disse, não pude evitar de rir. Então por que você não me manda ficar um pouco mais longe? Bai Ningbin, ouvindo minhas palavras, como se quisesse provar que não estava caindo na minha, perguntou, por que você e a Liu Huyan terminaram? Você não gostava muito dela? Ao ouvir essa pergunta, eu travei por um instante. Olhei para a rua vazia à minha frente. Eu só percebi que não gostava mais dela. Não é nada. Eu já vou para casa. Eu tinha acabado de sair do carro. E foi nesse exato momento que o portão da mansão Jian se abriu lentamente. Meu pai, Jian Qingjun, apareceu na porta. Assim que vi meu pai, meus olhos brilharam. Pai, você finalmente voltou. Jian Qingjun era muito ocupado com o trabalho. Eu quase sempre ficava em casa sozinho. Tínhamos muitos empregados, mas poucos conseguiam me controlar. E se fosse só isso? Até meu pai me mimava tanto que quase nunca me repreendia. Ele sempre achou que, contanto que eu estivesse feliz, tudo bem. Ser mimado pelo meu pai, esses foram os dias mais felizes da minha vida. Só que, na minha vida passada, meu pai me aconselhou a não focar só na Liu Huyan. Mas eu não quis escutar. Desta vez, ao ver meu pai de novo, eu senti um calor no coração, parado na frente dele. Aquela sensação de vulnerabilidade que eu não sentia há tanto tempo veio com tudo. Eu me joguei nos braços do meu pai, e as lágrimas vieram na mesma hora. Acho que é só na frente das pessoas que a gente mais ama que mostramos o nosso lado mais vulnerável. Jian Qingjun me viu chegando tarde. E, a princípio, sua expressão era bem séria. Queria, na frente do meu filho,
Recuperar um pouco da minha autoridade como pai. Quem diria que, de repente, eu faria uma cena dessas e ainda choraria? Jian Qingmin entrou em pânico na hora. Ele deu um tapinha gentil no meu ombro. O que foi, filho? Quem te maltratou? Foi aquela pirralha da Liu Huyan? Ouvi dizer que você demitiu todas as mulheres da família dela. Eu abracei meu pai. Não foi nada. Eu só estava com saudades de você. Garoto bobo. Normalmente, quando te ligo, você até reclama que estou te incomodando. A propósito, aquele é o carro da família Bai. Só me virei quando meu pai mencionou. Vi o carro da família Bai parado na porta. Bai Ningbin já tinha descido do carro. Meus olhos estavam vermelhos. Fiquei com um pouco de vergonha por ele ter me visto assim. Eu disse ao meu pai, foi o Bai Ningbin que me trouxe para casa. Nós saímos para jantar hoje à noite. Jian Qingmin olhou para mim, parecendo um tanto surpreso. Antes, quando ele me falou sobre o noivado, eu fui totalmente contra. Cheguei até a dizer que eu nunca teria qualquer tipo de relação com o Bai Ningbin. E agora, os dois tinham saído juntos. Apesar de não saber que tipo de choque seu filho havia sofrido, Jian Qingmin ainda assim se virou para Bai Ningbin e disse, Ningbin, entre para se sentar um pouco. Olá, tio Jian. Bai Ningbin disse, eu não vou entrar. Já estou de saída. Ele me lançou um olhar, e então se virou e entrou no carro. O carro da família Bai partiu na mesma hora. Foi só então que entrei em casa com meu pai. Será que foi o Bai Ningbin que te maltratou? Ele perguntou, ao me ver com os olhos vermelhos e uma expressão magoada. Eu balancei a cabeça negando, não. Ele me trata muito bem. Sentei-me no sofá e vi que meu pai não parava de me olhar. É que meu pai ainda era muito jovem. Claro, ele também não era velho quando se foi, mais tarde. É que eu sempre me lembro de quando meu pai partiu. Parece que faz uma eternidade. Jian Qingmin passou um tempão me interrogando, para ter certeza de que eu não tinha sido maltratado pelo Liu Huyan. Só então ele ficou aliviado. No domingo de manhã, assim que acordei, ouvi a tia Zhou avisar que o Liu Huyan tinha chegado. A cena da noite anterior veio à minha mente. A gente já tinha rompido de vez. Liu Huyan também devia saber que eu não ia mais aturar as coisas dele. Não esperava que ele fosse aparecer aqui. Eu desci e vi que não era só o Liu Huyan que tinha vindo. O pai dele também estava. O tio Liu estava sentado no sofá, dizendo para o Jian Qingmin, Presidente Jian, eu sei que o nosso Liu Huyan não tem juízo. Eu já dei uma bronca nele. Ele nunca mais vai importunar o Jian Xiaoyu. Jian Qingmin franziu a testa. E quem é você para chamar meu filho pelo nome? Ele já não suportava pai e filho da família Liu há muito tempo. Se não fosse pelo medo do filho cortar relações com ele, ele jamais os teria aturado. O tio Liu percebeu que falou o que não devia, e se apressou em pedir desculpas. Jovem mestre. Ele me viu descendo as escadas, e rapidamente desviou o olhar de mim. Bom dia, jovem mestre. Eu trouxe o Liu Huyan aqui hoje de propósito, para que ele se desculpe com você. Eu me virei para olhar para o Liu Huyan. Vi que ele estava sentado ali com uma expressão sombria, em silêncio. Se desculpar? Eu não achava nem um pouco que o Liu Huyan tinha vindo para se desculpar, porque estava estampado na cara dele que ele não queria. Era óbvio que ele ainda guardava rancor da noite anterior. Como ele poderia se desculpar comigo? Eu disse ao tio Liu, imagina, não diga isso. O Liu Huyan não me ofendeu em nada. Não precisa se desculpar comigo. Mas eu ouvi dizer que você o demitiu. Quando o Liu Huyan foi demitido, ele mesmo não pareceu tão desesperado. Afinal de contas, o salário dele de um mês não é lá essas coisas. Ele rala saindo cedo e voltando tarde todo santo dia. Mas com o Liu Huyan é diferente. Ele só precisa me dar umas aulas de reforço. E já consegue tirar uma grana preta. Vai que no futuro a família Jian inteira acaba sendo dele. A essa altura, nossa briga já está feia demais. Como o tio Liu poderia concordar que ele me desse aulas de reforço? Nesses últimos anos, minhas notas só têm piorado. E tem mais. O próprio Liu Huyan sentia que não dava conta desse trabalho, que eu sou burro demais, e que ele não conseguia me ensinar. Então, eu não tive escolha a não ser fazer a vontade dele. E o demiti. Na verdade, não há nenhum problema entre nós. Ele também não fez nada para me chatear. Pedir desculpas? Não precisa. Acredito que o senhor me olhou de soslaio, vendo que, enquanto eu dizia essas coisas, minha expressão parecia extremamente calma. Antes, eu insisti para ficar junto do Liu Huyan, para que o Liu Huyan me desse aulas de reforço.
Ele não teve como recusar, então teve que aceitar. E agora, de repente, eu demito Liu Huyan. Jiang Qingmin ficou um pouco surpreso e também um pouco comovido. Parece que seu filho finalmente amadureceu. Eu preciso ir para a aula e também preciso comer. Jiang Qingmin pediu para acompanharem os dois para fora. Depois de comer, saí de casa. O motorista estava esperando no pátio. Entrei no carro. O carro saiu da casa da família Jiang. Eu vi que Liu Huyan ainda estava no portão. O pai dele não se parecia em nada com a pessoa gentil que era lá dentro. O tio Liu levantou a mão e deu um tapa direto na cara dele. Eu conhecia a história de vida do Liu Huyan. O pai dele era viciado em jogo. A mãe não aguentou, abandonou o Liu Huyan e foi embora. Todos esses anos, ele viveu com o pai. O dinheiro para os estudos era todo emprestado de parentes. Depois, quando ficou mais velho, começou a se virar sozinho. Nessa situação, e ele ainda conseguia se sair tão bem nos estudos. Era sempre o primeiro da turma. Por isso, eu tinha um carinho especial por ela. E cuidava dela mais do que de qualquer um. Eu dava a ela tudo do bom e do melhor. Só para que ela tivesse uma vida um pouco melhor. Pena que, enquanto eu me importava com ela, ela nunca se importou comigo. Só me via como um caixa eletrônico. A pessoa no coração dela não era eu. Desviei o olhar e fui direto para a escola. Por causa do que aconteceu ontem. A atitude de todo mundo comigo parece ter se tornado muito mais gentil. Os colegas começaram a puxar papo comigo. Jian Xiaoyu, sua família é rica desse jeito mesmo? Então quer dizer que todo o dinheiro que a Liu Huyan tinha era você que dava. E a gente sempre achou que ela era de família rica. Ué, mas isso vocês já não sabiam? Ei, ricaço, que tal olhar para mim? Eu prometo ser bem mais obediente que a Liu Huyan. Olhei para a garota que falava isso na minha frente. Ao ouvir o que ela disse, não consegui segurar a risada. Nesse exato momento, Liu Huyan apareceu. Quando ouviu as palavras da outra garota, Liu Huyan deu um sorriso de deboche. Você bem que queria. Mas primeiro ele teria que te dar bola. Ele já tem um novo alvo agora. Quem é você na fila do pão? Entra no fim da fila, vai. Novo alvo. Ao ouvir as palavras de Liu Huyan, todo mundo olhou na nossa direção. Que novo alvo o quê? Quem poderia ser melhor que a Liu Huyan? Será que na nossa escola tem alguém mais incrível que a Liu Huyan? Acho que não, né? Apesar de ela não ser mais de família rica, as notas da Liu Huyan são excelentes. E ainda por cima é linda. Por isso, todo mundo acha que ela tem um futuro brilhante pela frente. Liu Huyan não respondeu a ninguém. Ela apenas olhou diretamente para mim. Depois de ser meu capacho por tanto tempo, só porque eu não quis namorar com você. Então é assim que você me trata? Jian Xiaoyu, mesmo que você use esses métodos, eu, Liu Huyan, nunca vou gostar de você. Um cara como você, com notas péssimas, que só depende do dinheiro da família. Um playboyzinho que acha que todo mundo tem que girar em torno de você. Não chega nem aos pés do Lu Jinlian. Ao ouvir Liu Huyan mencionar isso, todos se lembraram que eu era o último da turma. Eu não era apenas o capacho da Liu Huyan, mas também um completo otário. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Liu Huyan mencionou a festa de aniversário de ontem à noite. Foi você que me pediu para convidar todo mundo. Eu nem queria ir. Mas no final, você humilhou nossos colegas de propósito. Você acha que só porque tem dinheiro, pode brincar com o orgulho dos outros. E não venha distorcer os fatos, dizendo que você me sustentava. Aquele dinheiro era só o pagamento pelas aulas de reforço. De agora em diante, não vou mais aceitar seu dinheiro. Mas também não espere que eu te ajude de novo. Depois de dizer tudo isso, Liu Huyan simplesmente trocou de lugar com outra pessoa, com uma cara de quem não queria ter mais nada a ver comigo. Ah, lá vai ela de novo bancando a CDF intocável. Ela é sempre assim. Mas eu não esqueci da cena dela, me implorando por ajuda ontem à noite. No começo, quando vi o pai dela batendo nela, eu até senti um pouco de pena. Mas agora, pensando bem, ela mereceu muito apanhar. Eu não ia deixar barato. Aulas de reforço? Liu Huyan, você tem a cara de pau de falar em reforço? Desde que você começou a me dar aulas, além de gastar o meu dinheiro, você fez alguma coisa que prestasse? As minhas notas, sempre em último da turma todo mês, são o resultado do seu reforço. Liu Huyan disse, sem qualquer expressão no rosto. Eu já te disse há muito tempo que você é burro demais. O que eu tenho a ver com isso? Jian Xiaoyu, você é tão rico
Que tal usar esse dinheiro para trocar de cérebro? Assim que Liu Huyan abriu a boca, todos os outros não conseguiram segurar a risada. Eu olhei para aquela sua cara de quem tem toda a razão do mundo. Professor, tem certeza que sou eu que sou burro? E não o seu jeito de ensinar que é o problema? Liu Huyan lembrou-se de Bai Ningbin. Sabendo que eu já tinha pedido para Bai Ningbin me dar aulas de reforço, ele bufou e disse, bem, já que é assim, que tal fazermos o seguinte? Na próxima prova mensal, quero ver os seus resultados. Não precisa ser muito. Desde que você consiga subir 100 posições no ranking da série. Eu estou disposto a admitir que o problema sou eu. Ele queria ver se Bai Ningbin conseguiria mesmo me ensinar. Aquele cérebro dele simplesmente não funciona. Fechado, eu disse, olhando para ele. Ele só me pediu para subir 100 posições. Nem sequer pediu muito. Isso só mostra o quanto ele me despreza. Vendo que eu aceitei, Liu Huyan disse para todo mundo, vocês ouviram. Ele mesmo aceitou. Se na próxima prova mensal ele conseguir subir 100 posições no ranking, eu, Liu Huyan, vou me punir correndo 10 quilômetros. Uau! Todos imediatamente olharam para Liu Huyan, com uma expressão de pura empolgação. Wang Yan olhou para mim. Já que a beldade da escola vai correr 10 quilômetros, que tal você correr 10 quilômetros também, se perder? Mas, Jian Xiaoyu, você aguenta correr tudo isso. Se você amarelar, é só admitir a derrota e pronto. Eu olhei para eles e disse, fechado. Subir 100 posições não é tão difícil assim. Ainda mais que nesses últimos dias eu estou tendo aulas com o Bai Ningbin. Sinto que o método que ele usa para ensinar é muito fácil de entender. Eu consigo sentir que melhorei bastante. Por isso, aceitei na hora. Assim eu também me pressiono um pouco. Afinal, as pessoas precisam de um objetivo para se sentirem motivadas. Vendo que eu estava irredutível, Liu Huyan não conseguiu segurar uma risada. Idiota! E então se sentou. Ele realmente não esperava que eu fosse aceitar. Ele fala de mim, mas na maioria das vezes não sabe de nada. Ele já sabe perfeitamente qual é o meu nível. Agora ele já está esperando que eu corra uns 10 quilômetros. Eles acabaram de fazer uma aposta. Foi nesse momento que Lu Jingni entrou. Ele estava parado na porta. As coisas que Liu Huyan disse. Ele ouviu tudo. Ele tinha passado a noite inteira de mau humor. Mas agora, ele já tinha entendido tudo. A Liu Huyan não só tem notas excelentes, como também é linda. Mesmo que a família dela não tenha boas condições, ela é muito esforçada e dedicada. Não é 100 vezes melhor que uma inútil como a Jian Xiaoyu? No futuro, mesmo contando apenas com a própria capacidade, ela ainda vai ter muito sucesso na vida. Ficar com ela não é nenhuma desvantagem para mim. Pensando nisso, ele se aproximou e disse para Liu Huyan, embora seu pai seja apenas um motorista, ele ganha a vida com o suor do próprio rosto. Além disso, suas notas sempre foram as melhores. Sua família não tem muitas condições. Com certeza não foi fácil chegar até aqui, não é? Eu sempre vou te apoiar incondicionalmente. Com Lu Jingnian mencionando isso, todos os alunos que duvidavam de Liu Huyan ficaram comovidos na mesma hora. Lu Jingnian, mesmo num momento desses, ele não abandona a Liu Huyan. Esse amor é nobre demais, não é? E quanto a Liu Huyan, ela sempre foi uma aluna exemplar. Todo mundo gosta dele. E não é só porque a família dele é rica. É porque ele tem um bom caráter e é um ótimo aluno. Já a Jian Xiaoyu, além de não se esforçar, ainda quer que os outros fiquem com ele. Que cara de pau! Eu, vendo o teatrinho dos dois, não pude deixar de chorar rios de lágrimas. Pelo amor deles. Emocionante demais. Esses dois realmente se merecem. A culpa é toda minha por não ter tido bom senso antes. E ainda insisti em me meter onde não era chamado. Por causa do golpe baixo da Liu Huyan. Agora todo mundo acha que eu sou um inútil. Eu mal tinha conseguido me livrar da fama de puxa-saco. E do fardo de ser filho de um Zé Ninguém. Agora, por causa das minhas notas, o pessoal mal fala comigo. Mas, para ser sincero, eu não ligo muito. Comparado com a solidão e o desamparo da minha vida passada. O que eles fazem é fichinha. Afinal, eu ainda tenho dinheiro e pais que me amam. Prestando atenção na aula. Não estou nem um pouco afim de socializar com eles. Depois da aula, meu pai veio buscar a mim e a minha mãe de carro. Este ano, ele já tem mais de 40 anos. Mas na juventude, eram a gata e o gato da escola. Olhando agora, a classe deles continua impecável. Minha mãe desceu do carro e
Ao ver o seu filho, ela me deu um abraço caloroso. Depois, com todo carinho, abriu a porta do carro para mim. Liu Huyan e Lu Jinjian tinham acabado de sair da escola e testemunharam a cena. Os colegas que estavam com eles, ao me verem com uma mulher mais velha, não conseguiram esconder a curiosidade. Não me diga que esse é o novo alvo do Jian Xiaoyu? É que hoje de manhã, a Liu Huyan tinha comentado sobre isso. Aquela mulher deve ter uns 40 anos, não é? Qual será a relação dela com o Jian Xiaoyu? Os outros já começaram a especular. Eu bem que achei estranho o Jian Xiaoyu ser um riquinho. Então era isso, ele é bancado por uma mulher mais velha. E eu achando que ele era grande coisa. Não é à toa que a gata da escola, a Liu, não quis nada com ele. Se fosse eu, também não ia querer alguém assim. Tão novo e já fazendo esse tipo de coisa. Que nojo! Ouvindo eles me difamarem. Liu Huyan nem se deu ao trabalho de me defender. Lu Jinjian olhou para Liu Huyan. Vendo que ela não dizia nada, ele teve certeza de que os boatos eram verdadeiros. De repente, ele sentiu um alívio. Apesar das minhas notas na escola não serem lá essas coisas, a minha família tem dinheiro. Gasto centenas de milhares numa noite sem nem pensar duas vezes. Lu Jinjian ainda se sentia bem incomodado com isso. Ele sempre achou que, por natureza, eu era inferior a ele. Agora, descobrindo que eu sou apenas bancado por uma mulher mais velha, e que é por isso que tenho tanto dinheiro, ele se sentiu instantaneamente muito mais aliviado. Pelo menos, ele nunca faria uma coisa tão descarada. Ele contaria apenas com o próprio esforço para realizar seus sonhos. Um dia, tudo que eu tenho, ele também terá. Lu Jinjian e Liu Huyan subiram no ônibus. Ao chegar no ponto, Liu Huyan disse: "Eu deixo aqui, não vou te acompanhar hoje." Ela não podia mais me dar aulas particulares para ganhar dinheiro. Então arrumou um trabalho de meio período. O pai dela contraiu um monte de dívidas de jogo. Antigamente, o pai dela pegava muito do dinheiro que ela ganhava. Agora, ela só pode dar um jeito de ganhar dinheiro por conta própria, para se sustentar. Já Lu Jinjian, por outro lado, estava tranquilo. Meus pais me levaram para comprar um celular novo, e depois me levaram para jantar. Quando chegamos para o jantar, Bai Ningbin já estava lá. Bai Ningbin mora com o tio dela em Yunxin. O tio dela é muito amigo de Jian Qingmin. Desta vez, seria como um encontro oficial entre as duas famílias. Jian Qingmin já queria organizar isso há muito tempo. Mas antes, por causa da minha forte oposição, eu só tinha olhos para Liu Huyan. Por isso, esse jantar nunca tinha acontecido. Hoje, como eu concordei em vir jantar junto, Jian Qingmin sentiu um enorme alívio. Seu filho finalmente tinha amadurecido. E também estava disposto a ouvi-lo. Durante o jantar, ele e o tio da Bai Ningbin conversaram muito animados. Eu me sentei ao lado da Bai Ningbin e contei a ela sobre a aposta que fiz com eles, de que eu melhoraria minha classificação em 100 posições. Depois que eu terminei de contar tudo, Bai Ningbin não disse muita coisa. Ele só concordou, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Você não acha que estou sendo muito precipitado? A pressão vai ser enorme. Depois de ouvir o que eu disse, Bai Ningbin olhou para mim. Não. Então, você acha que eu tenho alguma chance? Apesar dos exercícios que você tem me explicado ultimamente, eu consigo entender todos. Não se preocupe. Bai Ningbin olhou para mim. Pode deixar tudo comigo. Além do mais, você é bem inteligente. Não é tão burro quanto os outros dizem. Quando ele disse os outros, é claro que estava se referindo a Liu Huyan. O fato de Liu Huyan ter me chamado de burro, apesar de Bai Ningbin não ter dito nada na hora, ele guardou isso. Eu comecei a rir quando ouvi aquilo. Ouvindo você dizer isso, eu fico mais tranquilo. Então, vou ter que te dar muito trabalho nesse período. É o meu dever. Enquanto eles conversavam, de repente, percebi que o reservado tinha ficado em silêncio. Só quando olhei para o lado é que eu percebi que meu pai e o tio de Bai Ningbin estavam olhando para mim. Isso me deixou meio sem graça. Pai, por que você está olhando para mim? Não é nada, podem continuar. Jian Qingmin continuou conversando com o tio de Bai Ningbin, mas por dentro, ele não pôde deixar de pensar com emoção. O relacionamento deles é muito bom mesmo. Apesar de ter sido eu quem arranjou essa noiva para ele. Porque eu sinto que o meu moleque está prestes a ser roubado de mim? Depois do jantar, Jian Qingmin e Qixen ainda tinham assuntos a discutir. Então, eu e Bai Ningbin saímos primeiro. Nós não fomos para casa. Encontramos uma cafeteria.
Eu queria tomar um sorvete, então fui comprar. Depois de fazer o pedido, eu voltei e me sentei ao lado de Bai Ningbing. Nós dois continuamos a discutir os exercícios. Nesse momento, minha cabeça estava cheia do conteúdo da aula. Afinal, 10 quilômetros. Correr tudo isso na hora ainda ia acabar comigo. O pedido de vocês chegou rápido. O garçom trouxe nossos pedidos. Eu levantei a cabeça, olhando para a pessoa na minha frente, vestida com uniforme de garçonete. Não era ninguém menos que Ruyan. Eu fiquei olhando para ela, meio surpreso. O que você está fazendo aqui? Ruyan me olhou com frieza. Essa pergunta quem deveria fazer sou eu. Você sabia que eu trabalho aqui e veio de propósito para me irritar, é isso? Apesar de eu estar agindo com frieza com ela agora, Liu Huyan conseguia perceber que eu, no fundo, ainda gostava dela. Ela só acha que estou tentando fazer ela ceder. Se não, por que mais eu apareceria bem onde ela arrumou um bico? Que coincidência seria essa? Eu disse, você tá viajando. Foi pura coincidência. Liu Huyan lançou um olhar para Bai Ningbing. E não se demorou. Logo em seguida, virou as costas e foi embora. Não querendo perder tempo nenhum com a gente. Vendo aquela cara arrogante e prepotente dela, eu realmente não entendo do que ela tanto se orgulha. Eu me virei e ofereci o sorvete para Bai Ningbing. Bai Ningbing não aceitou. Ele disse, pode comer você. Ele estendeu a mão e me ajudou a pegar minha mochila. E então, saiu da cafeteria comigo. Na verdade, eu planejava ficar mais um pouco. Mas eu tinha que dar de cara justo com a Liu Huyan aqui. Isso realmente estragou o meu humor. No mês seguinte, eu estudei desesperadamente todos os dias. Bai Ningbing também vinha com frequência à minha casa para me dar aulas de reforço. Minhas notas melhoraram significativamente. Mas sempre que Liu Huyan me via estudando tão sério, ela não conseguia evitar de me provocar. Jian Xiaoyu, se você está arrependido, ainda não é tarde para desistir. Se não, quando as notas saírem, não venha se arrepender, hein? Você está me atrapalhando. Eu franzi a testa e imediatamente coloquei os fones de ouvido. A prova mensal finalmente acabou. Eu estava de um humor excepcionalmente bom. E, sem poder esperar, voltei correndo para casa. Apesar das notas ainda não terem saído, eu sinto que me saí muito bem. Bai Ningbing estava sentado no pátio, tomando chá e fazendo companhia para o Dabai. O Dabai está ficando cada vez mais gordo. Eu me aproximei e abracei o Dabai. E falei com o Bai Ningbing. Você chegou tão cedo hoje. Bai Ningbing olhou para mim. Eu costumo chegar cedo todos os dias. Fiquei curioso. Você não tem outras atividades na escola? A Liu Huyan também é uma das melhores alunas da escola deles. Ela e o Lu Jinyan sempre têm um monte de coisas para fazer. Mas, em comparação, o Bai Ningbing parece ser bem mais tranquilo. Toda vez que eu volto, ele já chegou. Bai Ningbing disse que eu tenho mais liberdade. Eles não pegam no meu pé. Então você não participa de nenhuma atividade da escola? Eu geralmente não participo. Nem do conselho estudantil? Bai Ningbing balançou a cabeça. Às vezes, participo de algumas competições. Mas geralmente não vou. Por quê? Porque não tem graça. E também, os professores acham que é covardia. Isso faz os outros alunos perderem a confiança. Entendi, mas eu acho que já te vi participar de várias competições. Tipo aquelas competições que a Liu Huyan participou. Ela disse que você estava lá em todas. Você até tirou a primeira vitória dela. Por isso que ela te odeia tanto. Bai Ningbing pegou o copo e, em silêncio, tomou um gole de água. As competições que a Liu Huyan participa, eu geralmente não perco. Eu estava ansioso para saber que nota eu ia tirar. Então, no pátio, com o Bai Ningbing, eu conferi as respostas. E descobri que acertei muitas questões. Eu fiquei de muito bom humor. Na hora de entregar as notas, o professor da turma entrou na sala. Como de costume, ele elogiou a Liu Huyan e o Lu Jinyan. Os dois ficaram em primeiro e segundo lugar de novo. Depois de elogiá-los, o professor da turma então, model. Mas desta vez, eu quero mencionar uma pessoa. Essa pessoa é o Jian Xiaoyu. Ao ouvir isso, eu me animei na hora. Liu Huyan me lançou um olhar. O olhar dela estava cheio de zombaria. O professor da turma voltou a falar. Jian Xiaoyu teve um resultado muito bom desta vez. Ele era sempre o último da turma. Mas desta vez, ele melhorou muito. A nota dele desta vez o colocou entre os 200 melhores da série. Se ele continuar se esforçando,
Com certeza vai conseguir uma boa nota no Gaokao. Top 200? Ao ouvir isso, todos arregalaram os olhos. Até a Liu Huyan ficou pasma por um instante. Ela esperava que eu melhorasse umas 100 posições, no máximo. E agora, eu consegui ficar entre os 200 melhores. Nem eu esperava que pudesse melhorar tanto. Era algo que nem eu mesmo ousava imaginar. Talvez seja porque eu sofri tanto na minha vida passada. Agora, eu não tenho mais tempo para luxos e prazeres. É por isso que eu presto tanta atenção nas aulas. Eu presto atenção em todas as aulas, todos os dias. E depois, eu reviso tudo com a Bai Ningbin. E a Bai Ningbin sabe me ensinar muito bem. As questões mais difíceis, quando ela explica, instantaneamente ficam bem mais fáceis. Isso prova que todo esforço é recompensado. Professor, o senhor não pode ter se enganado, né? As notas do Jian Xiaoyu eram tão ruins antes. Como ele conseguiria? É claro que não me enganei. O professor olhou para mim com uma expressão calma. Antes, por ter um aluno como ele na turma, que puxava a média para baixo, ele se sentia muito incomodado. Quem diria que as minhas notas melhorariam tanto? Fiquei muito feliz depois de receber a aprovação do professor. Vi a Liu Huyan me observando em silêncio. E aí, que tal? Você não disse que eu era burro? Não se esqueça dos 10 quilômetros. Liu Huyan pressionou os lábios. Ela realmente não conseguia entendê-lo. Como alguém tão burro pôde melhorar tanto? Será que a Bai Ningbin é realmente tão incrível assim? Depois da aula, Liu Huyan foi forçada a correr, sem poder fazer nada. Eu também não fui para minha casa. Fiquei de propósito para me divertir com o sofrimento dela. Eu me sentei em silêncio a um canto, olhando de relance para aquela sua cara de quem se deu mal. De repente, senti uma estranha sensação de prazer. Era realmente satisfatório. Lu Jingnian, ao lado, me observava. Ele estava com raiva por eu ter me tornado tão cruel. O olhar de Wang Yan se voltou para mim. Ela sussurrou para Lu Jingnian, não foi só ficar entre os 200 melhores? Qual é a grande coisa? Ele age como se tivesse tirado o primeiro lugar. A beldade da escola, Liu, tirou o primeiro lugar e nem ficou se achando assim. E o nosso Lu Jinian ainda ficou em segundo lugar, hein? O olhar de Lu Jinian pousou em Liu Huyan. Ele disse com indiferença. Aposta é aposta, quem perde, paga. Huyan não é do tipo que não aceita perder. E daí que as notas dele melhoraram. Quando ele volta para casa, não tem que servir aquela velha. Só de pensar nele dividindo a cama com uma mulher velha. Eu sinto nojo por ele. Lu Jinian disse. Não fale da vida dos outros. Lu Jinian, você é bonzinho demais. Wang Yan deu um tapinha leve no ombro de Lu Jinian. Quando Liu Huyan terminou de correr os 10 quilômetros, o céu já estava quase escuro. Ela voltou, suando em bicas. Olhando para mim, perguntei, satisfeita? Eu acenei com a cabeça. Bom trabalho. Sinta-se à vontade para apostar comigo de novo da próxima vez. Eu me levantei e saí do campo cheio de alegria. No momento em que Liu Huyan me observava ir embora, eu estava me sentindo especialmente feliz. E de vez em quando, eu até dava uns pulinhos. Pelo que ela se lembrava, eu sempre fui como um capacho para ela. Mas agora, eu não me dava nem ao trabalho de olhar na cara dela. Ela pensou no meu caso com Bai Ningbin. Será que ele vai mesmo ficar com a Bai Ningbin no futuro? Ele e a Bai Ningbin, a condição financeira das famílias é boa. Os dois são de famílias compatíveis. Se ele realmente ficar com a Bai Ningbin. Model. Quando essa ideia surgiu em seu coração, Liu Huyan sentiu um profundo incômodo. Era como se algo que pertencia a ela tivesse sido roubado. Huyan. Lu Jinian percebeu que ela não parava de olhar na minha direção. E perguntou, está muito cansada. Beba um pouco de água. Ele me entregou uma garrafa de água mineral. Liu Huyan estendeu a mão para pegar a água. Obrigada. Na frente de Lu Jinian. Ela sempre parecia ser extremamente educada. Lu Jinian disse, você se esforçou muito. Mas é estranho. As notas da Jian Xiaoyu sempre foram ruins. Como ela pôde melhorar tanto de repente? Será que ela não comou? Disse Wang Yan, que estava ao lado. Eu suspeito que, para fazer a nossa musa da escola Liu perder, ela trapaceou. Pensa bem, a musa Liu dava aulas de reforço para ela todo dia. E as notas dela continuavam horríveis. Como ela melhoraria tanto assim, do nada? É só o que te faltava dizer. Lu Jinian lançou um olhar de lado para Wang Yan. Não se pode fazer acusações sem provas. E se ela vier tirar satisfação com você? Você vai se dar mal.
Wang Yan respondeu, amanhã mesmo eu vou falar com o professor. Eu peguei o carro e voltei para casa. Estava ansiosa para contar a novidade para Bai Ningbin. Queria compartilhar essa notícia com ela. Afinal, conseguir fazer Liu Huyan admitir a derrota. Bai Ningbin também teve sua parcela de mérito nisso. Mas a tia Zhou disse que a senhorita Ningbin não veio hoje. Senti um aperto no coração. Dei meia volta e fui trocar de roupa. Depois, fui para a sala de jantar. Recentemente, meu pai viajou e não está em casa. Estou sozinha. Liguei para Bai Ningbin. Bai Ningbin estava nadando em casa. A empregada avisou em voz baixa, senhorita, tem uma ligação para você. A pessoa na piscina agiu como se não tivesse ouvido. A empregada acrescentou, é de Jian Xiaoyu. Bai Ningbin emergiu da água. Ela caminhou com leveza até a borda da piscina. A empregada se aproximou rapidamente. Com uma toalha nas mãos, ela o cobriu gentilmente. Bai Ningbin atendeu o telefone. A expressão severa em seu rosto desapareceu instantaneamente, dando lugar a um toque de gentileza. Então, ele disse lentamente, alô? Sou eu. Você está ocupada. Não estou atrapalhando, né? Eu estava nadando agora há pouco. Ouvi dizer que você não vinha hoje. Então aproveitei para te ligar. E te contar uma coisa. Sorrindo, eu disse, minhas notas melhoraram muito. Eu consegui ficar entre os 200 melhores, sabia? A Liu Huyan correu 10 quilômetros hoje. Ver a cara que ela fez quando quebrou a cara. Foi bom demais. Bai Ningbin caminhou suavemente até uma poltrona ali perto. E ouviu pacientemente eu compartilhar minha alegria. Pouco depois, perguntei, curioso, você está me ouvindo? Bai Ningbin respondeu, estou, sim. Parabéns. E não, sua ligação não me atrapalhou. Não se preocupe, eu estou com tempo livre agora. Você tem vindo me dar aulas todos os dias ultimamente. Deve estar exausto, né? Que tal você descansar por uns 2 dias? Eu posso estudar sozinho. Se eu precisar de alguma coisa, eu te mando uma mensagem pelo Pinguim. Tudo bem, concordou Bai Ningbin.